Olá, bem-vindos à terceira parte do livro O Rei Perverso, de Holly Black. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Capítulo 18. Oak segura minha mão e carrego a malinha dele pela escada na direção do estacionamento vazio. Olho para Heather. Ela está arrastando a mala e umas cordas que disse que podemos usar se tivermos que colocar uma das malas no teto do carro. Não contei que nem temos carro. E aí? Falo olhando para Vivi. Ela sorri e estica a mão para mim. Pego os ramos de erva Santiago no bolso e entrego a ela. Não consigo olhar para o rosto de Heather. Eu me viro para Oak. Ele está pegando trevos de 4 folhas na grama, encontrando-os sem esforço e fazendo um buquê. O que você está fazendo? Pergunta Heather intrigada. Não vamos de carro, vamos voar, responde Vivi. A gente vai para o aeroporto? Vivi ri. Você vai amar isso. Corcel, surja e nos leve aonde eu mandar. Há um ofego engasgado atrás de mim. Heather grita. Eu me viro apesar de todos os meus esforços. Os cavalos de erva Santiago estão na frente do prédio. São pôneis amarelos, com aparência de famintos, crinas finas e olhos de esmeralda, como cavalos marinhos em terra que ganham vida resfolegando e fungando. E quem também está na frente do prédio é Heather, as mãos sobre a boca. Surpresa! Exclama Vivi, continuando a se comportar como se fosse uma coisa sem muita importância. Oak, que claramente ansiava pelo momento, decide remover o próprio glamour e revela os chifres. Está vendo, Heather? Diz ele. Nós somos mágicos. Está surpresa? Ela olha para Oak, para os pôneis de erva Santiago monstruosos e se senta na mala. Tudo bem, diz ela. Isso é algum tipo de pegadinha, mas um de vocês vai me dizer o que está acontecendo, senão vou voltar para dentro de casa e trancar todo mundo do lado de fora. Oak fica desanimado. Ele realmente esperava que ela ficasse feliz. Passo o braço em volta dele e massageio seu ombro. Venha, meu docinho, chamo. Vamos carregar as malas. Elas vêm depois. Mamãe e papai estão animados para te ver. Estou com saudades dele, revela Oak. De você também. Dou um beijo em sua bochecha macia quando o coloco no cavalo. Ele olha por cima do meu ombro para Heather. Atrás de mim, ouço Vivi começar a explicar. O reino das fadas existe. A magia existe. Está vendo? Eu não sou humana e meu irmão também não. E nós vamos levar você para uma ilha mágica para ficar conosco durante a semana toda. Não tenha medo. Nós não somos assustadores. Consigo pegar as cordas das mãos trêmulas de Heather enquanto Vivi mostra as orelhas pontudas e os olhos de gato e tenta explicar por que nunca contou nada para ela antes. Nós definitivamente somos assustadores. Algumas horas depois, estamos na sala de Oriana. Heather, ainda perplexa e chateada, anda pelo ambiente observando as estranhas obras de arte na parede, as estampas sinistras de besouros e chifres no bordado dos tecidos. Oak está sentado no colo de Oriana, deixando que ela o aninhe nos braços como se ele fosse novamente um bebê. Os dedos pálidos mexem em seu cabelo, que ela acha curto demais, e ele conta uma história longa e confusa sobre a escola e como as estrelas são diferentes no mundo mortal e como é o gosto de creme de amendoim. Dói um pouco assistir porque Oriana não deu a luz a Oak, assim como não deu a Tarim e eu, mas ela é claramente mãe de Oak, enquanto se recusou firmemente a ser nossa. Vivi tira presentes da mala, sacos de grãos de café, brincos de vidros no formato de folhinhas, latas de doce de leite. Heather anda até mim. Então é tudo real. Bem real, confirmo. E é verdade que essas pessoas são elfos, que via um elfo, como nas histórias? Heather olha ao redor de novo, com cautela, como quem espera que um unicórnio da cor do arco-íris irrompa pelo gesso e pelas ripas. É, digo. Ela parece meio surtada, mas não com raiva de Vivi, o que já é alguma coisa. Talvez a novidade seja maior que a raiva, pelo menos. Ou talvez Heather esteja honestamente satisfeita. Vivi estava certa sobre a forma como devia contar a ela, e o encanto só levou alguns minutos para surgir. O que eu sei sobre o amor? E esse lugar é... Ela para de falar. Ou que é tipo um príncipe? Ele tem chifres, e Vivi tem aqueles olhos. Olhos de gato, como os do pai. É muita coisa, eu sei. Ele é meio assustador, diz Heather, seu pai. Desculpe, quer dizer, o pai de Vi. Ela diz que ele não é seu pai de verdade. Eu me encolho, embora tenha certeza de que Vivi não teve qualquer intenção de dizer aquilo. Talvez nem tenha falado com essas palavras. Porque você é humana, Heather continua. Você é humana, né? Eu assinto, e o alívio no rosto dela fica claro. Ela ri um pouco.
Não é fácil ser humano no reino das fadas. Digo, vem andar comigo. Vou te mostrar algumas coisas. Ela tenta chamar a atenção de Vivi, mas ela ainda está sentada no tapete, remexendo na mala. Vejo mais badulaques, pacotes de alcaçuz, fitas de cabelo e um pacote grande embrulhado, com um papel branco com uma fita dourada. A palavra parabéns por todo o comprimento. Sem saber o que fazer, Heather me segue. Vivi nem parece reparar. É estranho estar de volta à casa onde passei a infância. É tentador subir a escada e abrir a porta do meu antigo quarto para ver se ainda tem algum sinal meu lá. É tentador entrar no escritório de Madoc e remexer nos papéis dele, como a espiã que sou. Mas sigo para o gramado, na direção do estábulo. Heather respira fundo. Os olhos dela são atraídos para as torres visíveis atrás das árvores. Vi falou sobre regras? Pergunto enquanto andamos. Heather balança a cabeça, claramente intrigada. Regras? Vivi ficou do meu lado muitas vezes, quando mais ninguém ficou. Então sei que ela se importa. Ainda assim, parece cegueira voluntária não perceber as dificuldades que Tarim e eu enfrentamos como mortais, o cuidado que tivemos que ter e o cuidado que Heather precisa ter enquanto estiver aqui. Ela disse que eu devia ficar junto dela, diz Heather, provavelmente vendo a frustração no meu rosto e querendo defender Vivi, que eu não deveria sair andando com ninguém da família. Eu balanço a cabeça. Não é só isso. Escute, os feéricos podem enfeitiçar as coisas para que pareçam diferentes do que são. Podem mexer com a sua cabeça, te encantar, te persuadir a fazer coisas que você normalmente não faria. E tem a maçã eterna, a fruta feérica. Se provar, a única coisa em que vai conseguir pensar é comer mais. Eu pareço Oriana falando. Heather está me olhando com horror e possivelmente descrença. Fico me perguntando se fui longe demais. Tento de novo, com um tom um pouco mais calmo. Estamos em desvantagem aqui. Os feéricos não envelhecem, são imortais e mágicos, e não gostam muito de humanos. Portanto, não baixe a guarda, não faça barganhas e leve algumas coisas específicas com você o tempo todo. Sorvas secas e sal. Tudo bem? Ao longe, vejo 2 sapos mágicos de Madoc no gramado, sendo cuidados por lacaios. Você está aceitando tudo muito bem, digo. Eu tenho 2 perguntas. Alguma coisa em sua voz ou na forma como se mexe me faz perceber que talvez esteja sendo mais difícil do que eu pensei. 1. O que é sorva seca? E 2. Se o reino das fadas é o que você diz, por que mora aqui? Abro a boca, mas volto a fechá-la. É a minha casa, digo por fim. Não precisa ser, rebate ela. Se Vi pode ir embora, você também pode. Como falou, você não é uma deles. Vem até a cozinha. Peço, então mudo o caminho para casa. Quando entramos, Heather fica hipnotizada pelo caldeirão enorme, grande o suficiente para nós duas nos banharmos dentro. Ela olha para os corpos depenados de perdizes na bancada ao lado da massa aberta para fazer torta. Vou até o pote de vidro de ervas e tiro algumas sorvas secas. Pego um fio grosso usado para costurar o recheio dentro das galinhas e um pedaço de pano de embrulhar queijo para fazer uma trouxinha. Deixe isso no bolso ou no sutiã, oriento. Carregue com você o tempo todo enquanto estiver aqui. E isso vai me deixar segura? Pergunta Heather. Um pouco mais segura. Digo, costurando um saco de sal. Polvilhe isso no que for comer. Não esqueça. Obrigada. Ela segura meu braço e aperta de leve. Nossa, isso não parece real. Sei que deve soar ridículo. Estou parada na sua frente e sinto o cheiro das ervas e do sangue daquelas aves esquisitas. Se você enfiasse aquela agulha em mim, provavelmente doeria. Mas mesmo assim não parece real. Apesar de agora todas as desculpas evasivas que Vivi deu para não responder coisas da vida normal, como em que escola ela fez o ensino médio fazerem sentido. Mas quer dizer que o mundo está de cabeça para baixo. Quando eu estava lá no shopping, no apartamento de Heather, a diferença entre eles e nós pareceu tão enorme que não imagino como Heather está digerindo tudo. Nada do que você disser vai parecer ridículo para mim, falo. O olhar dela ao observar a fortaleza, ao inspirar o ar do fim da tarde, está cheio de interesse esperançoso. Tenho uma lembrança desconfortável de uma garota com pedras nos bolsos e fico desesperadamente aliviada por Heather estar disposta a aceitar o mundo dela sendo virado de cabeça para baixo. Na sala, Vivi sorri para nós. Judy levou você para fazer o grande passeio? Eu fiz um talismã para ela. Digo, meu tom deixando claro que quem deveria ter feito isso era ela. Que bom, responde Vivi com alegria, porque é necessário bem mais do que um tom meio irritado para incomodá-la quando as coisas estão saindo como ela quer. Oriana me disse que você não tem aparecido muito. Sua briga com o querido papai parece bem séria. Você sabe o que custou a ele, digo.
Fique para o jantar. Oriana se levanta, pálida como um fantasma, e me encara com seus olhos de rubi. Madoc ia gostar e eu também. Não posso. Respondo, mas lamento de verdade não poder. Já fiquei tempo demais aqui do que deveria, mas vejo vocês no casamento. As coisas sempre são super dramáticas por aqui, diz Vivi para Heather. Épicas. Todo mundo age como se tivesse saído de um filme de assassinato. Heather olha para Vivi como se talvez ela também tivesse saído de um filme. Ah! Exclama Vivi, enfiando a mão na mala de novo e tirando outro pacote molengo embrulhado com uma fita preta. Você pode levar isso para Cardan? É um presente de parabéns por ser rei. Ele é o grande rei de Elfame, repreende Oriana. Não importa se vocês brincaram juntos, você não pode chamá-lo como chamava quando eram crianças. Fico parada, com expressão idiota por um momento, sem pegar o pacote. Eu sabia que Vivi e Cardan eram amigos. Afinal, foi Vivi quem contou a Tarim sobre a cauda, depois de tê-la visto quando eles estavam nadando juntos com uma das irmãs dele. Eu só tinha esquecido. Jude, chama Vivi. Acho melhor você entregar pessoalmente. Digo, e com isso, fujo da minha antiga casa antes de Madoc voltar e eu ser tomada de nostalgia. Passo pela sala do trono, onde Cardan está sentado de frente para uma das mesas baixas, a cabeça inclinada na direção da de Nicásia. Não consigo ver o rosto dele, mas vejo o dela quando inclina a cabeça para trás, rindo, exibindo o pescoço comprido. Ela parece incandescente de alegria, a atenção de Cardan sendo a luz na qual a beleza dela brilha mais. Ela o ama. Me dou conta com um certo incômodo. Ela o ama e o traiu com Loki e agora está morrendo de medo dele nunca mais a amar de novo. Cardan passa os dedos pelo braço dela e para o punho. Eu me lembro vividamente do sentimento daquelas mãos em mim. Minha pele se aquece com a lembrança, um rubor que começa no meu pescoço e se espalha. Me beija até eu ficar cansado do seu beijo. Ele disse, e agora se esbaldou nos meus beijos. Agora certamente está cansado deles. Odeio vê-los com Nicásia. Odeio pensar nele tocando em Nicásia. Odeio que esse plano seja meu, que eu não tenha de quem sentir raiva além de mim mesma. Sou uma idiota. A dor fortalece, disse Madoc uma vez, me fazendo erguer uma espada repetidas vezes. Acostume-se com o peso. Eu me obrigo a não assistir mais. Vou me encontrar com Vulciber para coordenar a escolta de Balequim até o palácio para a audiência com Cardan. Em seguida, vou para a Corte das Sombras e recebo informações sobre cortesãos. Ouço boatos de que Madoc está reunindo forças como se estivesse se preparando para uma guerra que ainda espero evitar. Envio 2 espiões às cortes inferiores com o maior número de jovens não jurados para ver o que conseguem descobrir. Falo com Bomba sobre Grimsen, que fez um broche com uma pedra que permite que Nicásia conjure asas finas e voe. O que você acha que ele quer? Pergunto. Elogios? Lisonjas? Diz Bomba. Talvez encontrar um novo patrocinador? Talvez ele não se importasse de ganhar um beijo. Você acha que ele está interessado em Nicásia por causa de Orlag ou por ela mesma? Bomba dá de ombros. Ele está interessado na beleza de Nicásia e no poder de Orlag. Grimsey foi para o exílio com o primeiro Elder King. Acredito que na próxima vez que for jurar lealdade, vai estar muito seguro do monarca a quem vai se jurar. Ou talvez ele não queira jurar lealdade nunca mais. Pondero, determinada a fazer uma visita a ele. Grimsey escolheu morar e trabalhar na antiga forja que Cardan deu a ele, apesar de estar coberta de roseiras e não no melhor estado. Há uma linha fina de fumaça subindo na chaminé quando me aproximo. Bato 3 vezes e espero. Alguns momentos depois ele abre a porta e deixa sair uma onda de calor forte o suficiente para me fazer dar um passo para trás. Eu te conheço, diz ele. Rainha da euforia. Admito falando de uma vez. Ele ri e balança a cabeça. Eu conheci seu pai mortal. Ele fez uma faca para mim uma vez. Viajou até Fairfold para perguntar o que eu achava. E o que você achou? Fico me perguntando se isso foi antes de Justin chegar a Elfame, antes da minha mãe. Ele tinha talento. Falei que se ele treinasse por 50 anos, talvez fizesse a lâmina mais incrível já feita por um homem mortal. Falei que se treinasse por 100 anos, talvez fizesse uma das melhores lâminas de todas. Nada disso o satisfez. Então falei que revelaria um dos meus segredos. Ele poderia aprender tudo o que aprenderia em 100 anos em apenas um dia se fizesse uma barganha comigo, se abrisse mão de uma coisa que ele não queria perder. Ele fez a barganha? Pergunto. Grimsen parece satisfeito. Ah, como você gostaria de saber. Entre. Com um suspiro eu entro. O calor é quase insuportável e o fedor de metal domina meus sentidos. No aposento escuro, o que mais vejo é fogo.
Minha mão vai até a faca na minha manga. Felizmente, passamos pela forja e vamos para a parte habitacional da casa. Está desarrumada, todas as superfícies cobertas de coisas lindas, pedras, joias, lâminas e outros ornamentos. Ele pega uma cadeirinha de madeira para mim e se senta em um banco baixo. Grimsen tem um rosto abatido e enrugado e o cabelo prateado está de pé, como se ele o tivesse puxado enquanto trabalhava. Hoje ele não está usando jaqueta com pedras, está usando uma túnica surrada de couro por cima de uma camisa suja de cinzas. Há 7 aros dourados pesados pendurados nas orelhas pontudas e grandes. O que atrás a minha forja? Pergunta ele. Eu estava com esperanças de encontrar um presente para minha irmã. Ela vai se casar em poucos dias. Algo especial, então? Sei que você é um ferreiro lendário. Pensei que talvez não vendesse mais sua mercadoria. A fama não importa. Eu continuo sendo mercador, diz ele, levando as mãos ao peito. Ele parece feliz em ser elogiado. Mas é verdade que não negocio mais com moedas. Só faço trocas. Eu deveria ter pensado que haveria algum truque. Ainda assim, olho para ele e pisco, o retrato da inocência. O que posso lhe dar que você já não tenha? Vamos descobrir, diz ele. Me conte sobre a sua irmã. É um casamento por amor? Deve ser, respondo pensando, pois não há valor prático na união. Ele ergue a sobrancelha. Sim, entendi. E a sua irmã se parece com você? Nós somos gêmeas. Pedras azuis, então, pela sua cor. Talvez um colar de lágrimas para que ela não precise derramar mais nenhuma? Um broche de dentes para morder maridos irritantes? Não. Ele continua a andar pelo espaço apertado, ergue um anel. Para trazer um filho? Ao ver minha expressão, ele sugere um par de brincos, um deles em formato de lua crescente e o outro em formato de estrela. Ah, sim, aqui. É isso que você quer. E o que fazem? O ferreiro ri. São lindos. Isso não basta? Olho para Grimsen com ceticismo. Seria suficiente apenas pela beleza deles, mas aposto que não é só isso. Ele gosta da resposta. Garota inteligente. Além de serem lindos, eles aumentam a beleza. Deixam uma pessoa mais linda do que realmente é, dolorosamente linda. O marido dela não vai sair de perto por um bom tempo. A expressão no rosto do ferreiro é um desafio. Ele acredita que sou vaidosa demais para dar um presente desses para minha irmã. Como ele conhece bem o coração humano egoísta, Tarim vai ser uma noiva linda. Será que eu, a irmã gêmea dela, quero me encobrir ainda mais sobre a sua sombra? Até que ponto posso suportar isso? Mas que presente melhor para uma garota humana casada com a beleza de um feérico? O que você desejaria por eles? Pergunto. Ah, várias coisinhas. Um ano da sua vida, o vigor do seu cabelo, o som da sua risada. Minha risada não é tão doce assim. Não doce, mas aposto que é rara. Observa ele e me pergunto como sabe disso. E as minhas lágrimas? Sugiro. Você poderia fazer outro colar? Ele me olha como se avaliando com que frequência eu choro. Aceito uma única lágrima, diz por fim. E você vai levar uma proposta ao grande rei por mim. Que tipo de proposta? Pergunto. Todos sabem que o reino submarino ameaçou a Terra. Diga para o seu rei que se ele declarar guerra, farei uma armadura de gelo que vai destruir todas as lâminas que o acertarem e que vai deixar o coração dele frio demais para que sinta pena. Diga que farei 3 espadas que, quando usadas na mesma batalha, lutarão com a força de 30 soldados. Fico chocada. Eu direi. Mas por que você iria querer isso? Ele faz uma careta e pega um pano para polir os brincos. Tenho uma reputação a reconstruir, minha senhora, e não só como fazedor de badulaques. Houve uma época em que reis e rainhas me procuravam como suplicantes, em que eu fazia coroas e lâminas para mudar o mundo. Está ao alcance do grande rei restaurar minha fama e está a meu alcance aumentar o poder dele. E o que acontece se ele gostar do mundo como é? Pergunto, sem mudanças. Ele ri baixinho. Então farei para você um vidrinho capaz de suspender o tempo. A lágrima é retirada do canto do meu olho com um sifão comprido. Em seguida vou embora, levando os brincos de Tarim e mais perguntas. Dos meus aposentos, levo os brincos às minhas orelhas. Mesmo no reflexo do espelho, percebo meus olhos líquidos e luminosos. Minha boca parece mais vermelha. Minha pele cintila como se eu tivesse acabado de sair de um banho. Eu os embrulho antes que mude de ideia. Capítulo 19. Fico pelo resto da noite na Corte das Sombras, repassando o plano para manter Oak protegido.
pensando em guardas alados que poderiam subir com ele no ar caso seja atraído pelos prazeres do mar onde antes ele brincava, numa espiã disfarçada de babá para segui-lo e cuidar dele e provar tudo antes que ele possa comer. Arqueiros nas árvores, as flechas apontadas para todo mundo que chegue perto demais do meu irmão. Quando estou tentando prever o que Orlag pode fazer e como saber assim que acontecer, ouço uma batida na porta. Sim! Grito, e Cardan entra. Dou um pulo e fico de pé surpresa. Não esperava que ele estivesse aqui, mas ele está, usando roupas elegantes e desarrumadas. Os lábios estão um pouco inchados, o cabelo desgrenhado. Parece ter saído da cama, e não da dele. Ele joga um pergaminho na minha mesa. O que é isso? Pergunto, minha voz saindo tão fria quanto eu poderia desejar. Você estava certa, diz ele, e parece uma acusação. O quê? Cardan se apoia no batente da porta. Nicásia revelou os segredos. Bastaram um pouco de gentileza e uns beijos. Nossos olhares se encontram. Se eu afastar o rosto, ele vai saber que estou constrangida, mas tenho medo de que perceba mesmo assim. Minhas bochechas ficam quentes. Não sei se vou conseguir olhar para ele novamente sem lembrar de como foi tocá-lo. Orlag vai atacar no casamento de Loki, sua irmã. Eu me sento na cadeira e olho todas as anotações na minha frente. Tem certeza? Ele assente. Nicásia disse que, com o crescimento do poder mortal, a terra e o mar deviam se unir, e que se uniriam, seja da forma que ela espera ou da forma que eu devo temer. Ameaçador. Parece que tenho um gosto singular por mulheres que me ameaçam. Não consigo pensar no que dizer em resposta, então conto sobre a proposta de Grimsen de fazer uma armadura e espadas que o levarão à vitória, desde que você esteja disposto a lutar contra o reino submarino. Grimsen quer que eu entre numa guerra para restaurar a antiga glória dele? Pergunta Cardan. Basicamente. Isso é que é ambição, ironiza Cardan. Poderia restar só uma planície inundada e vários pinheiros ainda em chamas, mas 4 féricos encolhidos em uma caverna úmida teriam ouvido o nome Grimsen. É preciso admirar o foco. Acho que você não disse para ele que declarar guerra era decisão sua, não minha. Se ele for o verdadeiro grande rei de Elfame, o que devemos seguir até o fim dos dias, então fomos um tanto desrespeitosos ao controlar o reino por ele, mas se estiver fingindo, então ele é um espião de verdade e melhor do que a maioria de nós. Claro que não! Por um momento há silêncio entre nós. Ele dá um passo na minha direção. Na outra noite, eu o interrompo. Fiz pelo mesmo motivo que você, para tirar da minha cabeça. E tirou? Pergunta ele. Da cabeça? Eu o encaro e minto. Tirei. Se Cardan me tocar, se der mais um passo na minha direção, minha mentira será exposta. Acho que não consigo esconder o desejo estampado no rosto, mas para o meu alívio, ele assente com os lábios apertados e sai. Na sala ao lado, ouço Barata chamar Cardan e oferecer ensinar a ele o truque de levitar uma carta de baralho. Ouço Cardan rir. Passa pela minha cabeça que talvez desejo não seja algo que cesse quando nos entregamos a ele. Talvez não seja como o mitridatismo. Talvez eu tenha tomado uma dose letal quando deveria estar me envenenando lentamente. Um beijo de cada vez. Não fico surpresa de encontrar Madoc na sala de estratégias do palácio, mas ele se surpreende quando chego, por estar desacostumado com os meus passos leves. Pai, eu costumava querer que você me chamasse assim, diz ele, mas acontece que, quando você faz isso, raramente vem algo bom depois. Pelo contrário, eu vim dizer que você estava certo. Odeio a ideia de Oak estar em perigo, mas se pudermos planejar quando vai ser o ataque do reino submarino, vai ser mais seguro para ele. Você está planejando a proteção do seu irmão enquanto ele estiver aqui. Ele sorri e exibe dentes afiados. É difícil cobrir todas as possibilidades. Impossível! Eu suspiro e entro na sala. Portanto, estou dentro. Me deixe ajudá-lo a enganar o reino submarino. Tenho recursos. Ele é general há muito tempo. Planejou o assassinato de Dain e se safou. Madoc é melhor nisso do que eu. E se você só quiser me atrapalhar, você não pode esperar que eu acredite que agora está sendo sincera. Apesar de Madoc ter todos os motivos para desconfiar de mim, dói. Penso em como seria se ele tivesse compartilhado o plano de botar Oak no trono antes de eu ser testemunha do banho de sangue da coroação. Se ele tivesse confiado em mim para ser parte do plano, eu me pergunto se teria afastado minhas dúvidas. Não gosto de pensar que isso seria possível, mas temo que sim. Eu não colocaria meu irmão em risco. Digo, parte respondendo a ele, parte afastando meus próprios medos. Ah, é? Nem mesmo para salvá-lo das minhas garras?
Acho que mereci isso. Você disse que queria que eu voltasse para o seu lado. Essa é a sua chance de mostrar como seria trabalhar com você. Me convença. Apesar de eu controlar o trono, nunca vamos poder estar realmente do mesmo lado, mas talvez possamos trabalhar juntos. Talvez ele possa canalizar sua ambição em vencer o reino submarino e esqueça o trono, ao menos até Oak chegar à maioridade. Até lá, as coisas pelo menos estarão diferentes. Madoc indica a mesa com um mapa das ilhas e bonecos de madeira. Orlag tem uma semana para atacar, a não ser que pretenda montar uma armadilha no mundo mortal, na ausência de Oak. Você colocou guardas no apartamento de Vivienne que foram convocados de fora da força militar, então não parecem cavaleiros. Inteligente. Mas nada nem ninguém é infalível. Acho que o lugar mais vantajoso para provocar o ataque... O reino submarino vai atacar durante o casamento de Tarim. O quê? Ele me avalia com os olhos semicerrados. Como você sabe disso? Nicásia, e acho que posso conseguir detalhes mais específicos se trabalharmos rápido. Tenho um jeito de enviar informações para Balequim, informações nas quais ele vai acreditar. Madoc ergue as sobrancelhas. Eu faço que sim. Uma prisioneira. Já enviei informações por ela com sucesso. Ele se vira de costas para mim para se servir de um dedo de uma bebida escura e se senta na cadeira de couro. Esses são os recursos que você mencionou? Eu não venho de mãos vazias. Você não está nem um pouco satisfeito de ter decidido confiar em mim? Eu poderia alegar que foi você quem finalmente decidiu confiar em mim. Agora resta saber se vamos trabalhar bem juntos. Há muitos outros projetos nos quais deveríamos colaborar. Como tomar o trono? Uma desventura de cada vez, aviso. Ele sabe? Pergunta Madoc, sorrindo de uma forma ligeiramente apavorante, mas também paternal. Nosso grande rei tem ideia de como você é boa em cuidar do reino por ele? Continue torcendo para que não. Respondo tentando passar uma confiança que não sinto quando o assunto é qualquer coisa relacionada a Cardan e nosso acordo. Madoc ri. Ah, torcerei, filha. Assim como torcerei para que você perceba como seria melhor se estivesse fazendo isso por sua família. A audiência de Cardan com Balequim acontece no dia seguinte. Meu espião me diz que Cardan passou a noite sozinho, sem festas barulhentas, sem libações, sem competições de liras. Não sei como interpretar isso. Balequim é levado até a sala do trono acorrentado, mas entra com a cabeça erguida, com roupas boas demais para a torre. Está mostrando que ainda consegue seus luxos, exibindo sua arrogância como se Cardan tivesse que ficar impressionado em vez de irritado. Já Cardan está especialmente formidável, vestindo um casaco de veludo verde musgo todo bordado de dourado. O brinco dado a ele por Grimsen está pendurado no lóbulo da orelha, refletindo a luz quando ele vira a cabeça. Não tem nenhum festeiro lá hoje, mas o aposento não está vazio. Randalin e Nihuar estão perto da plataforma, ao lado de 3 guardas. Estou do outro lado, numa área de sombras. Há criados por perto, prontos para servir vinho ou tocar harpa, como desejar o grande rei. Combinei com Vulciber que Lady Asha receberia um bilhete na hora que Balequim estivesse sendo levado escada acima e para fora da torre, para sua audiência. O bilhete dizia: Pensei nos seus pedidos e quero negociar. Há uma forma de tirar você da ilha imediatamente, depois do casamento da minha irmã. Pela segurança dele, meu irmãozinho será levado de volta ao mundo humano de barco porque voar o deixou enjoado. Você pode ir junto sem o grande rei saber, pois a viagem é por necessidade secreta. Se você concordar, me avise e vamos nos encontrar novamente para discutir meu passado e seu futuro. J. Existe uma chance de Asha não dizer nada a Balequim quando ele voltar para a cela, mas como ela já passou informações para ele e como ele, sem dúvida, a viu receber o bilhete, acredito que Balequim não vai aceitar que Asha diga que não havia nada no papel, principalmente porque, sendo fada, ela precisa usar evasivas e não mentiras. Irmãozinho? Diz Balequim sem esperar ser reconhecido. Ele está usando correntes nos punhos como se fossem pulseiras, como se aumentassem seu status em vez de fazê-lo prisioneiro. Você pediu uma audiência com a coroa, informa Cardan. Não, irmão, era com você que eu queria falar, não com um ornamento na sua cabeça. O leve desrespeito de Balequim me faz questionar por que ele queria essa audiência. Penso em Madoc e em como sou sempre criança perto dele. Não é pouca coisa julgar a pessoa que criou você, independente do que ela tenha feito. Esse confronto é menos sobre esse momento e mais sobre o passado, todas as tramas e teias de antigos ressentimentos e alianças entre eles. O que você quer? Pergunta Cardan. A voz continua controlada, mas desprovida da autoridade entediada que ele costuma exibir.
O que qualquer prisioneiro quer, rebate Balequim. Permita que eu saia da torre. Se quer ser bem-sucedido, você precisa da minha ajuda. Se você estava tentando me ver só para dizer isso, seus esforços não adiantaram em nada. Não, não vou libertá-lo. Não, não preciso de você. Cardan fala com convicção. Balequim sorri. Você me trancou por medo de mim. Afinal, você odiava Eldred mais do que eu. Você desprezava Dain. Como pode me punir por mortes que não lamenta? Cardan olha para Balequim sem acreditar e se levanta parcialmente do trono. Está com os punhos fechados. Seu rosto é de uma pessoa que se esqueceu de onde está. E Eloin? E Caélia? E Ria? E se eu só ligasse para os meus próprios sentimentos, as mortes delas seriam um motivo suficiente para eu me vingar de você. Elas eram nossas irmãs e teriam sido melhores governantes do que você e eu. Achei que Balequim recuaria ao ouvir isso, mas ele não recua. Um sorriso pérfido surge em seus lábios. Elas intercederam a seu favor? Alguma das suas queridas irmãs o acolheu? Como você pôde pensar que elas se importavam com você se não podiam ir contra nosso pai a seu favor? Por um momento acho que Cardan vai bater nele. Minha mão vai até o punho da espada. Vou entrar na frente dele. Vou lutar com Balequim. Seria um prazer lutar com Balequim. Mas Cardan se senta novamente no trono. A fúria some do seu rosto e ele fala como se as últimas palavras de Balequim não tivessem existido. Mas você está preso não por eu ter medo de você nem por vingança. Eu não me regozijei com a sua punição. Você está na torre porque é justo. Você não pode fazer isso sozinho, diz Balequim olhando ao redor. Você nunca gostou de trabalhar, nunca gostou de lisonjear diplomatas, nem de seguir deveres no lugar do prazer. Me dê as tarefas difíceis em vez de designá-las a uma garota mortal com quem você se sente endividado e que só vai fracassar com você. Os olhares de Nihruar e Randalim e de alguns outros guardas se voltam para mim, mas Cardan fica observando o irmão. Depois de um longo momento ele fala: Você seria meu regente, apesar de eu já ser maior de idade? Você aparece na minha frente como não penitente, mas como se estivesse diante de um cachorro de rua que você quer que obedeça. Finalmente, Balequim parece desconcertado. Apesar de eu ter sido duro com você às vezes, foi porque queria torná-lo melhor. Você acha que pode ser indolente e indulgente e ainda assim ter sucesso como governante? Sem mim você não seria nada. Sem mim não será nada. A ideia de Balequim poder dizer essas palavras sem acreditar que são mentira é chocante. Mas Cardan está com um sorrisinho e quando fala, a voz soa leve. Você me ameaça, você se enaltece, você revela seus desejos. Mesmo que eu estivesse considerando sua proposta, depois desse discursinho, eu teria certeza de que você não é diplomata. Balequim dá um passo furioso na direção do trono e os guardas se aproximam. Vejo a vontade física de Balequim de punir Cardan. Você está brincando de ser rei, diz Balequim. E se não sabe disso, você é o único. Me envie de volta para a prisão, perca a minha ajuda e você vai perder o reino. Isso, diz Cardan. Essa segunda opção, a que não envolve você, é essa que escolho. Ele se vira para Vulciber. Essa audiência acabou. Enquanto Vulciber e os guardas se aproximam para levar Balequim de volta à Torre do Esquecimento, ele desvia o olhar para mim, e nos olhos dele vejo um poço de ódio tão profundo que tenho medo de que, se não tomarmos cuidado, Eufame acabe se afogando. 2 noites antes do casamento da minha irmã, paro na frente do espelho, de corpo inteiro nos meus aposentos e puxo lentamente cair da noite. Faço as posturas, as que Madoc me ensinou e as que aprendi na Corte das Sombras. Eu levanto a lâmina e mostro para minha oponente. Eu a saúdo no espelho, para frente e para trás. Danço pelo chão, lutando com ela. Ataco e defendo, defendo e ataco. Faço finta, desvio. Vejo o suor surgir em sua testa. Batalho até sua camisa estar manchada de suor, até ela estar tremendo de exaustão. Ainda não é suficiente. Eu nunca conseguirei vencê-la. Capítulo 20. A armadilha para Orlag está montada. Passo o dia com Madoc, revendo os detalhes. Criamos 3 horários e lugares específicos onde o reino submarino poderia atacar. O barco em si, transportando uma isca, é óbvio. Precisamos de um duende para fingir ser Oak, encolhido debaixo de uma capa, e que o barco esteja encantado para voar. Antes disso, haverá um momento durante a recepção de Tarim em que Oak vai sair andando sozinho para o labirinto. Uma parte da vegetação será substituída por feéricos das árvores, que permanecerão escondidos até precisarem atacar. E antes disso,
Ao chegar à propriedade de Locke para o casamento, vai parecer que Oak está saindo da carruagem em uma área aberta, visível do mar. Vamos usar uma isca nesse momento também. Vou esperar com um verdadeiro Oak na carruagem enquanto o resto da família sai e possivelmente o mar ataca. Se isso acontecer, a carruagem vai dar meia volta e vamos entrar por uma janela. E nesse caso, as árvores perto da margem estarão cheias de fadinhas prontas para identificarem os cidadãos do reino submarino, além de uma rede que foi enterrada na areia para capturá-los. Temos 3 chances de pegar o reino submarino caso tentem fazer mal a Oak. 3 chances de fazer com que se arrependam de tentar. Nós também não negligenciamos a proteção a Cardan. A guarda pessoal dele está em alerta. Ele tem seu grupo de arqueiros que vai seguir todos os seus movimentos. E, claro, nossos espiões. Tarim quer passar a última noite antes do casamento com as irmãs. Então guardo um vestido e os brincos que vou dar a ela em uma bolsa e a amarro no dorso do mesmo cavalo que levei uma vez para Inswell. Prendo cair da noite em um dos alforjes. Então cavalgo até a propriedade de Madoc. A noite está linda. A brisa que sopra nas árvores carrega o odor de agulhas de pinheiro e maçã eterna. Ao longe, ouço cascos de cavalo. As raposas soltam seus gritos estranhos umas com as outras. O trinado de uma flauta vem de longe, junto com o som de sereias sobre as pedras, entoando suas melodias agudas. Abruptamente, os cascos de cavalo não estão mais tão distantes. Na floresta, parecem cavaleiros. São 7, montados nas costas de cavalos magros de olhos perolados. Seus braços estão cobertos, a armadura manchada de tinta branca. Ouço as risadas quando se separam para me atacar por ângulos diferentes. Por um momento, penso que deve haver algum engano. Um deles puxa um machado que brilha na luz da lua crescente e me causa arrepios. Não, não tem engano nenhum. Eles vieram me matar. Minha experiência lutando montada é limitada. Eu achava que seria cavaleira de Elfame para defender o corpo e a honra da realeza, não para cavalgar para batalhas com Madoc. Agora, enquanto os 7 feéricos se aproximam de mim, penso em quem estava ciente dessa vulnerabilidade específica. Certamente Madoc sabia. Talvez esse seja o método dele de me fazer pagar pela traição. Talvez fingir confiar em mim tenha sido uma estratégia. Afinal, ele sabia para onde eu ia hoje. E nós passamos a tarde planejando armadilhas como essa. Com arrependimento, penso no aviso de Barata. Na próxima vez, leve um membro da Guarda Real. Leve um de nós. Leve um grupo de fadinhas ou um Springham bêbado. Mas leve alguém. Mas estou só eu. Sozinha. Tento fazer meu cavalo correr mais rápido. Se eu conseguir percorrer o bosque e chegar perto da casa, estarei protegida. Há guardas lá. E se foi Madoc ou não, quem mandou os cavaleiros fazer isso, ele jamais deixaria uma convidada, menos ainda sua protegida, ser morta em suas próprias terras. Isso não se enquadraria nas regras de cortesia. Eu só preciso conseguir. Ouço os cascos atrás de mim enquanto percorremos a floresta. Olho para trás, o vento na cara, o cabelo soprando na boca. Eles estão cavalgando bem separados, tentando entrar na minha frente para me afastar da casa de Madoc, na direção da costa, onde não há lugar para eu me esconder. Eles chegam cada vez mais perto. Ouço-os gritando uns com os outros, mas as palavras se perdem no vento. Meu cavalo é veloz, mas os deles correm como água na noite. Quando olho para trás, vejo que um dos cavaleiros pegou um arco com flechas de pontas pretas. Puxo a montaria para o lado e encontro outro cavaleiro lá, impedindo minha fuga. Eles estão de armadura e armas na mão. Só tenho algumas facas comigo e cair da noite nos alforjes, junto com uma pequena besta na bolsa. Andei por esse bosque 1000 vezes na minha infância. Nunca pensei que um dia precisaria vestir armadura para uma batalha nele. Uma flecha passa voando por mim enquanto outro cavaleiro se aproxima, brandindo uma espada. Não tem como eu conseguir correr mais do que eles. Fico de pé nos estribos, um truque que não sei se vai dar certo, e me seguro no primeiro galho firme que aparece. Um dos corcéis, de olhos brancos, mostra os dentes e morde o flanco da minha montaria. Meu pobre animal relincha e pula. No luar, acho que vejo olhos de âmbar quando a espada comprida de um cavaleiro corta o ar. Eu me balanço e subo no galho. Por um momento, fico apenas me segurando, respirando pesado, enquanto os cavaleiros passam embaixo de mim. Eles se viram. Um toma um gole de uma garrafinha e fica com os lábios manchados de dourado. "Gatinho na árvore!" grita outro. "Desça para as raposas!" Fico de pé, me lembrando das aulas de fantasma enquanto corro pelos galhos. 3 cavalheiros surgem abaixo de mim. Vejo um brilho no ar quando o machado voa na minha direção. Eu me abaixo e tento não escorregar. A arma passa girando por mim e acerta o tronco da árvore. "Boa tentativa!"
Grito, tentando parecer qualquer coisa menos apavorada. Tenho que me afastar deles. Tenho que subir mais alto. Mas e depois? Não posso lutar contra Sete. Mesmo que eu quisesse tentar, minha espada ainda está no meu cavalo. Só tenho algumas facas. Desça, garota humana! Canta um com olhos prateados. Ouvimos falar da sua selvageria. Ouvimos falar da sua ferocidade. Diz outro com uma voz grave e melodiosa que pode ser feminina. Não nos decepcione. Um terceiro prende outra flecha de ponta preta no arco. Se tenho que ser um gato, vou arranhar vocês. Digo, puxando duas facas em formato de folhas das laterais do corpo e jogando em arco na direção dos cavaleiros. Uma não acerta e a outra bate na armadura, mas espero que seja distração suficiente para eu arrancar o machado da madeira da árvore. Eu me movo, pulo de galho em galho enquanto as flechas voam, agradecida por tudo que Fantasma me ensinou. Uma flecha me acerta na coxa. Não consigo segurar o grito de dor. Começo a me mover de novo, agindo em meio ao choque, mas minha velocidade se foi. A flecha seguinte chega tão perto do meu corpo que é a sorte que me salva. Eles conseguem enxergar muito bem, mesmo na escuridão. Conseguem enxergar bem melhor do que eu. Os cavaleiros têm todas as vantagens. Nas árvores, enquanto não consigo me esconder, só estou sendo um alvo um pouco mais complicado, mas de um jeito divertido. E quanto mais cansada eu ficar, quanto mais eu sangrar, quanto mais eu sentir dor, mais lenta vou ficar. Se eu não mudar o jogo, vou perder. Tenho que igualar as chances. Tenho que fazer algo que eles não estejam esperando. Se não consigo vencê-los, tenho que confiar nos meus outros sentidos. Inspiro fundo, ignoro a dor na perna e a flecha ainda espetada nela, o machado na mão, e dou um pulo do galho com um uivo. Os cavaleiros tentam virar os cavalos para fugir de mim. Acerta um deles no peito com um machado, aponta a massa armadura para dentro. Isso é um truque tanto, ou teria sido, se eu não perdesse meu equilíbrio um momento depois. A arma escapa da minha mão quando caio, bato na terra com força e fico sem ar. Na mesma hora, rolo para fugir das patadas de cavalo. Minha cabeça está ecoando e minhas pernas parecem pegar fogo quando fico de pé. Quebrei a haste da flecha enfiada em mim, mas fiz a ponta entrar mais fundo. O cavaleiro que acertei está caído na cela, o corpo inerte e a boca borbulhando em vermelho. Outro cavaleiro se vira de lado e um terceiro avança. Puxo uma faca quando o arqueiro vindo na minha direção tenta mudar para a espada. 6-1 é uma proporção melhor, principalmente com 4 cavaleiros para trás, como se não tivessem considerado que também poderiam se machucar. Está boa essa ferocidade? Grito para eles. O cavaleiro de olhos prateados vem para cima de mim e arremesso a faca. Não o acerta, mas acerta o flanco do cavalo. O animal empina. Enquanto o cavaleiro tenta controlar a montaria, outro vem na minha direção. Pego o machado, respiro fundo e me concentro. O cavalo esquelético me observa com os olhos brancos sem pupilas. Parece faminto. Se eu morrer no bosque porque não estava preparada, porque estava distraída demais para prender minha própria espada no cinto, vou ficar furiosa comigo mesma. Eu me preparo quando outro cavaleiro vem para cima de mim, mas não sei se aguento o ataque. Tento pensar em outra opção. Quando o cavalo chega perto, me jogo no chão e luto contra todos os instintos de sobrevivência, toda a vontade de fugir do enorme animal. Ele passa por cima de mim e levanta o machado para atacar por baixo. O sangue jorra no meu rosto. A criatura corre um pouco mais e cai com um lamento horrível, prendendo a perna do cavaleiro embaixo do corpo. Eu me levanto e seco o rosto a tempo de ver o cavaleiro de olhos prateados se preparando para atacar. Abro um sorriso para ele e levanto o machado ensanguentado. O cavaleiro de olhos âmbar vai na direção do companheiro caído, chamando os outros. O de olhos prateados se vira com o machado e segue na direção dos companheiros. Vejo o cavaleiro preso se esforçar enquanto os outros 2 tentam soltá-lo e colocá-lo em cima de um dos outros cavalos. Os 6 vão embora na noite, sem gargalhadas os acompanhando agora. Espero temendo que eles voltem, com medo de algo pior pular das sombras. Minutos passam. O som mais alto é minha respiração entrecortada e o rugido do sangue bamboleando nos meus ouvidos. Trêmula, com dor, ando pelo bosque e encontro meu corcel caído na grama, sendo devorado pelo cavalo do cavaleiro morto. Balanço meu machado e o cavalo vai embora. Mas nada faz meu pobre corcel ficar menos morto. Minha bolsa sumiu. Deve ter caído durante o trajeto com minhas roupas e minha besta junto. Minhas facas também se foram. Devem estar caídas no chão da floresta depois que as arremessei. Provavelmente perdidas na vegetação. Pelo menos Cair da Noite ainda está aqui, presa na cela. Solto a espada do meu pai com os dedos doloridos. Usando-a como bengala, consigo me arrastar até a fortaleza de Madoc e lavo o sangue na bomba do lado de fora.
Lá dentro, encontro Oriana sentada perto de uma janela, costurando um bordado. Ela me olha com os olhos rosados e não abre um sorriso como um humano faria para me tranquilizar. Tarim está lá em cima com Vivi e a amante dela. Ok está dormindo e Madoc está tramando. Ela observa minha aparência. Você caiu no lago? Faço que sim. Burrice, né? Ela dá outro ponto. Sigo para a escada e Oriana fala de novo antes do meu pé tocar no primeiro degrau. Seria tão horrível assim Oak ficar comigo aqui? Pergunta ela. Há uma longa pausa, então um sussurro. Não quero perder o amor dele. Odeio ter que dizer o que ela já sabe. Aqui não haveria fim à quantidade de cortesãos despejando veneno no ouvido dele, boatos do rei que ele seria se Cardan estivesse fora do caminho, e que, por sua vez, poderia deixar as pessoas leais a Cardan desejarem tirar Oak do caminho. E nem estou pensando nas ameaças maiores. Enquanto Balequim viver, Oak fica mais seguro longe do reino das fadas. Além do mais, tem Orlag. Oriana assente, a expressão vazia, e se vira para a janela. Talvez ela só precise que outra pessoa seja o vilão, que alguém seja responsável por mantê-los separados. Que sorte é dela eu ser alguém de quem ela já não gosta muito. Ainda assim, lembro como era sentir falta do local onde passei a infância, sentir falta das pessoas que me criaram. Você nunca vai perder o amor dele. Digo, minha voz soando baixo como a dela. Sei que Oriana consegue me ouvir, mas não se vira. Com isso, subo a escada, a perna doendo. Já estou no andar de cima quando Madoc sai do escritório e me olha. Ele fareja o ar. Não sei se sente o cheiro do sangue ainda escorrendo pela minha perna ou se sente o cheiro da terra e do suor e da água fria do poço. Um arrepio percorre meus ossos. Entro no meu antigo quarto e fecho a porta. Enfio a mão atrás da cabeceira e fico grata de encontrar uma das minhas facas ainda lá, embanhada e meio empoeirada. Deixo-a onde estava e me sinto um pouco mais segura. Manco até a minha antiga banheira, mordo a bochecha de novo para segurar a dor e me sento na beirada. Corto a calça e examino o que resta da flecha enfiada na minha perna. A haste quebrada é de salgueiro manchada de cinzas. O que consigo ver da ponta é feito de chifre. Minha mão começa a tremer e percebo como meu coração está acelerado, como a minha cabeça está confusa. Ferimentos de flecha são ruins porque, cada vez que você se move, a ferida aumenta. Seu corpo não consegue cicatrizar com uma ponta afiada cortando o tecido, e quanto mais tempo fica lá, mais difícil é de tirar. Respiro fundo, enfio o dedo até a ponta da flecha e a aperto de leve. Dói tanto que ofego e fico meio tonta por um momento, mas percebo que a flecha não parece alojada no osso. Eu me preparo, pego a faca e corto uns 2 centímetros da pele da perna. É excruciante e estou respirando em baforadas curtas quando enfio os dedos na carne e puxo a cabeça da flecha. Tem muito sangue, uma quantidade assustadora. Aperto o corte, tentando estancar o fluxo. Por um tempo, fico tonta demais para fazer qualquer coisa além de ficar sentada. Jude? Vivi está abrindo a porta. Ela dá uma olhada em mim e outra na banheira. Então arregalo os olhos de gato. Eu balanço a cabeça. Não conta para ninguém. Você está sangrando, observa ela. Pega. Começo a falar, mas paro e me dou conta de que preciso costurar o ferimento, de que não pensei nisso. Talvez eu não esteja tão bem quanto achei que estivesse. O choque nem sempre bate imediatamente. Preciso de uma agulha e linha, mas não fina, de bordado, e de um pano para ficar fazendo pressão na ferida. Ela franze a testa para a faca na minha mão, para o fato de o ferimento ser recente. Você que fez isso? A pergunta me tira do estado atordoado por um momento. Sim, eu disparei uma flecha em mim mesma. Tudo bem, tudo bem. Ela me entrega uma camisa que estava em cima da cama e sai do quarto. Aperto o tecido no ferimento e torço para diminuir o sangramento. Quando volta, ela está segurando linha branca e uma agulha. Essa linha não vai ficar branca por muito tempo. Bom, suspiro tentando me concentrar. Você quer segurar ou costurar? Segurar, afirma ela olhando para mim como se desejasse uma terceira opção. Você não acha que eu deveria chamar Tarim? Na noite anterior ao casamento dela? De jeito nenhum. Tento enfiar a linha na agulha, mas minhas mãos estão tremendo tanto que é difícil. Pronto, agora empurra as laterais da ferida para que fiquem juntas. Vivi se ajoelha e faz isso com uma careta. Eu ofego e tento não desmaiar. Em poucos minutos vou poder me sentar e relaxar, prometo a mim mesma. Em poucos minutos vai ser como se isso nunca tivesse acontecido. Eu costuro. Dói, dói e dói e dói. Quando acabo, lavo a perna com mais água e rasgo a parte mais limpa da camisa para amarrar em volta. Ela chega mais perto. Você consegue ficar de pé? Em um minuto. Eu balanço a cabeça.
E Madoc? Pergunta ela. Poderíamos contar. Para ninguém, repito. Seguro a beirada da banheira, passo a perna por cima e prendo um grito. Vivi abre a torneira e a água desce e lava o sangue. Suas roupas estão encharcadas, diz ela, franzindo a testa. Me passam daqueles vestidos, peço. Procura algo bem folgado. Eu me obrigo a mancar até uma cadeira e me sentar nela. Tiro a jaqueta e a camisa. Nua até a cintura, não consigo fazer mais nada por causa da dor. Vivi pega um vestido, um tão velho que Tarim nem levou para mim, e o arruma para eu enfiar pela cabeça. Depois guia minhas mãos pelas mangas como se eu fosse uma criança. Delicadamente, tira minhas botas e o que resta da minha calça. Você devia deitar, descansar. Heather e eu podemos distrair Tarim. Vou ficar bem, afirmo. Só estou dizendo que você não precisa fazer mais nada. Vivi parece estar reconsiderando meus avisos para não vir ao reino das fadas. Quem fez isso? 7 homens a cavalo, talvez cavaleiros do rei, mas quem estava por trás do ataque? Não sei. Vivi solta um longo suspiro. Jude, volte para o mundo humano comigo. Isso não precisa ser normal. Isso não é normal. Eu me levanto da cadeira. Prefiro andar com a perna machucada a ficar ouvindo isso. O que aconteceria se eu não estivesse entrado aqui? Questiona ela. Agora que estou de pé, preciso continuar em movimento para não perder o embalo. Vou até a porta. Não sei, mas sei de uma coisa. O perigo também pode me encontrar no mundo mortal. O fato de eu estar aqui me permite garantir que você e Oak tenham guardas cuidando de vocês lá. Olha, eu entendo que você acha que o que eu estou fazendo é burrice, mas não haja como se fosse inútil. Não foi isso que eu quis dizer. Começa ela, mas já estou no corredor. Abro a porta do quarto de Tarim e a encontro com Heather rindo de alguma coisa. Elas param quando eu entro. Jude? Diz Tarim. Eu caí do cavalo. Minto e Vivi não me contradiz. Do que estamos falando? Tarim está nervosa. Fica andando pelo quarto e tocando no vestido esvoaçante que vai usar amanhã, pegando o aro bordado com plantas dos jardins de goblins frescas como quando foram colhidas. Percebo que os brincos que comprei para Tarim foram perdidos juntos com o resto da bolsa, espalhados nas folhas e na vegetação. Criados levam vinhos e bolos, e lambo a cobertura doce e deixo a conversa me levar. A dor na perna me distrai, mas o que me distrai mais é a lembrança dos cavaleiros rindo, a lembrança deles se aproximando embaixo da árvore, a lembrança de estar ferida, com medo e completamente sozinha. Quando acordo no dia do casamento de Tarim, estou na cama da minha infância. A sensação é de sair de um sono profundo e por um momento não é que eu não saiba onde estou, é que eu não lembro quem eu sou. Por alguns momentos, piscando na luz do fim da manhã, sou a filha leal de Madoc, sonhando em me tornar cavaleira da corte, mas o último ano volta a mim com um gosto agora familiar de veneno, assim como as fisgadas dos pontos mal feitos. Eu me levanto e desenrolo o pano para olhar a ferida. Está feia e inchada, e o trabalho com a agulha foi ruim. Minha perna está rígida. Gnarbone, um criado enorme, com orelhas compridas e um rabo, entra no meu quarto batendo na porta. Está carregando uma bandeja com o café da manhã. Rapidamente, puxa o cobertor por cima da parte inferior do corpo. Ele coloca a bandeja na cama sem falar nada e vai para a área do banheiro. Ouço o ruído de água e sinto o cheiro de ervas maceradas. Fico sentada lá, me controlando até ele sair. Eu poderia contar a ele que estou machucada. Seria uma coisa simples. Se eu pedisse a Gnarbone para chamar um cirurgião militar, ele faria isso. Contaria para Oriane e Madoc, claro, mas minha perna ficaria bem costurada e eu não correria risco de infecção. Mesmo que Madoc tivesse enviado os cavaleiros, acredito que ele cuidaria de mim. Cortesia, afinal. Mas ele veria como uma concessão. Eu estaria admitindo que preciso dele, que ele venceu, que voltei para casa de vez. Só que, na luz da manhã, tenho quase certeza de que não foi Madoc quem enviou os cavaleiros. Mesmo sendo o tipo de armadilha do qual ele gosta, Madoc jamais enviaria assassinos que recuassem e fossem embora quando o número ainda estava do lado deles. Quando Gnarbone sai, tomo o café com avidez e sigo para o banho. Está leitoso e aromático, e só quando estou na água é que me permito chorar. Só na água posso admitir que quase morri e que fiquei apavorada e que queria que houvesse alguém para quem eu pudesse contar tudo. Prendo o ar até não ter mais ar para prender. Depois do banho, eu me enrolo num roupão antigo e vou para a cama, enquanto tento decidir se vale a pena enviar um servo ao palácio para buscar outro vestido ou se devo simplesmente pegar um de Tarim emprestado. Oriana entra no quarto segurando um tecido prateado.
Os criados me disseram que você não trouxe bagagem, diz ela. Suponho que tenha esquecido que o casamento da sua irmã exigiria um novo vestido, ou apenas um vestido. Pelo menos uma pessoa vai ficar nua, falo. Você sabe que é verdade. Nunca fui a uma festa do Reino das Fadas em que todo mundo estava de roupa. Bom, se o plano é esse, diz ela dando meia volta, então acho que você só precisa de um colar bonito. Espere, você está certa. Não tenho vestido e preciso de um. Por favor, não vá. Quando Oriana se vira de volta, tem um leve sorriso no rosto, que é típico da sua parte dizer o que realmente quer dizer e que não seja algo hostil. Eu me pergunto o que significa para ela viver na casa de Madoc, ser a esposa obediente e participar de todos os esquemas dele que fracassam. Ela é capaz de mais sutilezas do que eu lhe daria crédito, e levou um vestido para mim. Parece uma gentileza até ela o esticar na minha cama. É um dos meus, diz. Acho que vai caber. O vestido é prateado e me lembra um pouco uma cota de malha. É lindo, com mangas boca de sino e aberturas ao longo dos braços para exibir a pele, mas tem um decote acentuado que ficaria de um jeito em Oriana e de outro totalmente diferente em mim. É um pouco ousado para um casamento, você não acha? Não dá para vestir usando o sutiã. Ela só me olha por um momento com um olhar intrigado quase de inseto. Acho que posso experimentar. Digo, lembrando que fiz uma brincadeira sobre ficar nua em um momento antes. Por estarmos no reino das fadas, ela não se mexe para sair. Eu me viro torcendo para que isso seja o suficiente para afastar a atenção dela da minha perna quando tiro a roupa. Visto o vestido pela cabeça e deixo que caia sobre meus quadris. Brilha lindamente, mas como desconfiei, exibe muito meus seios. Muito mesmo. Oriana sente satisfeita. Vou mandar alguém pentear seu cabelo. Pouco tempo depois, uma garota pixie magrinha trança meu cabelo no formato de chifres de carneiro e amarra as pontas com fitas prateadas. Ela pinta as pálpebras dos meus olhos e minha boca com mais prateado. Vestida, desço a escada para me juntar ao resto da família na sala, como se os últimos meses não tivessem acontecido. Oriana está usando um vestido violeta pálido com uma gola de pétalas frescas que sobe até o maxilar claro. Vivi e Heather estão com roupas mortais. Vivi usando um tecido leve com estampas de olhos e Heather com um vestido rosa curto, todo em lantejoulas prateadas. O cabelo de Heather está preso com fivelas cintilantes cor-de-rosa. Madoc está usando uma túnica cor de ameixa, com Oak num tom combinando. Ei, diz Heather, nós duas estamos de prateado. Tarim não desceu ainda. Ficamos na sala tomando chá e comendo pãezinhos de aperitivo. Você acha mesmo que ela vai prosseguir com isso? Pergunta Vivi. Heather esboça um olhar escandalizado e bate na perna dela. Madoc suspira. Dizem que aprendemos mais com nossos fracassos do que com nossos sucessos. Ele olha diretamente para mim. Tarim finalmente chega. Ela foi banhada em orvalho lilás e está usando um vestido de camadas incrivelmente finas de tecido, com ervas e flores entre elas para dar a impressão de que a minha irmã é uma figura linda e flutuante e um buquê vivo ao mesmo tempo. O cabelo está trançado em uma coroa de flores verdes. Ela está linda e dolorosamente humana. Com todo aquele tecido pálido, ela parece um sacrifício e não uma noiva. Tarim sorri para todos nós, tímida e exalando felicidade. Nós nos levantamos e dizemos como ela está linda. Madoc segura suas mãos e as beija, olhando para Tarim como qualquer pai orgulhoso, apesar de achar que ela está cometendo um erro. Entramos na carruagem, junto com o pequeno duende que vai ser o dublê de Oak. Eles trocam de jaqueta quando entramos e o duende se senta com preocupação em um canto. A caminho da propriedade de Locke, Tarim se inclina para frente e segura minha mão. Quando eu estiver casada, as coisas vão ser diferentes. Algumas coisas. Corrijo, sem ter muita certeza ao que ela está se referindo. Papai prometeu mantê-lo na linha, sussurra ela. Lembro o apelo que Tarim fez para mim em que Locke fosse dispensado da posição de mestre da Esbórnia. Controlar as indulgências de Locke deve manter Madoc ocupado, o que não parece uma coisa ruim. Você está feliz por mim? Pergunta ela. De verdade? Tarim é mais próxima de mim do que qualquer outra pessoa no mundo. Ela conheceu a maré e a ressaca dos meus sentimentos, minhas dores, pequenas e grandes, pela maior parte da minha vida. Seria burrice deixar qualquer coisa interferir nisso. Quero que você seja feliz, digo, hoje e sempre. Ela abre um sorriso nervoso e aperta os dedos nos meus. Ainda estou segurando sua mão quando o labirinto de cercas vivas aparece.
Vejo 3 garotas pixies com vestidos transparentes voando sobre o verde, rindo juntas e atrás delas já tem outros feéricos andando. Como mestre da Esbórnia, Loki organizou um casamento digno do título. Capítulo 21. A primeira armadilha passa, sem ser acionada. O dublê sai da carruagem com a minha família, enquanto Oak e eu ficamos abaixados na carruagem. Ele sorri para mim no começo, quando nos agachamos no espaço entre os bancos acolchoados, mas o sorriso some um momento depois, substituído por preocupação. Eu seguro a mão dele e aperto. Pronto para pular uma janela? Isso o anima novamente. Da carruagem? É, digo, e espero que o cocheiro pare. Quando para, há uma batida. Espio e vejo Bomba do lado de dentro da propriedade. Ela pisca para mim e eu levanto Oak e o passo através da janela da carruagem. Os cascos primeiro para os braços dela. Vou em seguida, sem elegância nenhuma. Meu vestido é ridicularmente aberto e minha perna ainda está rígida e doendo quando caio no piso de pedra de Loki. Alguma coisa? Pergunto olhando para a Bomba. Ela balança a cabeça e estica a mão para mim. Essa parte sempre foi improvável. Minha aposta é o labirinto. Ou que franze a testa e faço massagem nos ombros dele. Você não precisa fazer isso. Digo, apesar de não saber o que vamos fazer se ele disser que não quer. Está tudo bem, diz ele, sem olhar nos meus olhos. Onde está minha mãe? Vou procurá-la para você, pequenino. Diz Bomba e passa o braço pelo ombro magro para levá-lo. Da porta, ela olha para mim e tira algo do bolso. Você parece ter se machucado. Que bom que eu não preparo só explosivos. Com isso, ela joga algo para mim. Pego sem saber o que é e viro na mão. Um pote de pomada. Olho para ela para agradecer, mas Bomba já se foi. Abro o potinho e sinto o cheiro forte de ervas. Quando espalho a pomada sobre a pele, a dor diminui. Esfria o calor, que provavelmente era uma infecção iminente. A perna ainda está dolorida, mas não como antes. Minha senescal cumprimenta a Cardan e quase deixo a pomada cair. Puxo o vestido para baixo e me viro. Está pronta para dar as boas-vindas a Loki na sua família? Na última vez em que estivemos naquela casa, no labirinto do jardim, ele estava com a boca manchada de nunca mais dourado e me viu beijar Loki com uma intensidade fervente que achei que era ódio. Agora Cardan me observa com um olhar não muito diferente, e só quero correr para os braços dele. Quero afogar minhas preocupações em seu abraço. Quero que ele diga algo que não condiz com ele. Quero que diga que tudo vai ficar bem. Vestido bonito, é o que ele diz. Sei que a corte já deve achar que eu estou apaixonada pelo grande rei para aguentar ser coroada a rainha da euforia e continuar servindo como senescal. Todos devem pensar, como Madoc pensa, que eu sou uma criatura dele, que mesmo depois de Cardan ter me humilhado, eu voltei rastejando. Mas e se eu realmente estiver ficando apaixonada por ele? Cardan é mais experiente do que eu no amor. Ele poderia usar isso contra mim, assim como pedi que usasse contra Nicásia. Talvez tenha encontrado uma forma de virar a mesa final. Mate-o. Uma parte de mim diz, uma parte da qual me lembro da noite em que o levei como prisioneiro. Mate-o antes que ele faça você amá-lo. Você não devia estar sozinho. Repreendo, porque se o reino submarino vai atacar, não podemos ser alvos fáceis. Não hoje. Cardan sorri. Não estava nos meus planos. A insinuação, sem constrangimento, de que ele não está sozinho na maioria das noites me incomoda, e odeio o fato de me incomodar. Que bom, respondo engolindo o sentimento, embora me dê a sensação de engolir Billy. Mas se você está planejando levar alguém para a cama, ou, melhor ainda, várias pessoas, escolha guardas e faça com que vocês fiquem protegidos por mais guardas. Uma verdadeira orgia. Ele parece vibrar com a ideia. Fico pensando no olhar firme que ele me lançou quando estávamos os dois nus, antes dele vestir a camisa e prender os punhos elegantes. Nós devíamos ter pedido trégua, afirma ele, afastando o cabelo preto com impaciência. Devíamos ter pedido trégua muito antes disso. Mas nenhum de nós pediu, nem naquele momento nem depois. Jude, dissera ele, passando a mão pela minha panturrilha. Você tem medo de mim? Limpo a garganta e afasto as lembranças. Eu ordeno que você não se permita ficar sozinho do pôr do sol de hoje até o nascer do sol de amanhã. Ele recua como se tivesse sido mordido. Ele não espera mais que eu dê ordens dessa forma despótica, como se não confiasse nele. O grande rei de Eufame faz uma reverência curta. Seu desejo? Não, nada disso. Sua ordem é minha ordem. Não consigo olhar quando ele se afasta. Sou uma covarde. Talvez seja a dor na minha perna, talvez seja a preocupação com meu irmão, mas uma parte de mim quer chamá-lo, quer pedir desculpas.
Finalmente, quando tenho certeza de que ele se foi, sigo em direção à festa. Alguns passos e estou no corredor. Madoc está encostado na parede, os braços estão cruzados sobre o peito e ele balança a cabeça para mim. Nunca fez sentido para mim, até agora. Eu paro. O quê? Eu estava vindo buscar Oak quando ouvi você falando com o grande rei. Perdoe minha intromissão. Mal consigo pensar com o trovejar nos meus ouvidos. Não é o que você Se não fosse, você não saberia o que eu pensei. Responde Madoc. Muito claro, filha. Não é surpresa você não ter ficado tentada por nada que ofereci. Eu disse que não a subestimaria, mas foi o que fiz. Eu a subestimei e subestimei sua ambição e sua arrogância. Não, falo. Você não entende. Ah, acho que entendo. Continua ele, sem esperar eu explicar que não está pronto para o trono, que quero evitar um banho de sangue, que não consigo sustentar o que tenho por mais de 1 ano e 1 dia. Ele está com raiva demais para isso. Finalmente eu entendo, mas quando eles forem embora, nós vamos estar nos encarando por cima de um tabuleiro de xadrez. E quando eu te vencer, vou garantir que seja tão completamente quanto faria com qualquer oponente que se mostrou equivalente a mim. Antes que eu consiga pensar no que dizer, ele segura meu braço e anda comigo em direção ao jardim. Venha, diz ele, ainda temos papéis a desempenhar. Do lado de fora, piscando no sol no fim da tarde, Madoc me deixa para ir falar com alguns cavaleiros parados em grupo perto de uma piscina ornamental. Ele assente para mim quando se afasta, o gesto de alguém reconhecendo o oponente. Um arrepio me percorre. Quando confrontei Madoc na mansão Hallow, depois de envenenar sua taça, achei que o tinha transformado em inimigo, mas isso é bem pior. Ele sabe que estou entre ele e a coroa, e pouco importa se me ama ou me odeia. Ele vai fazer o que for preciso para arrancar o poder das minhas mãos. Sem opção, vou para o labirinto em direção à comemoração no centro. 3 voltas e parece que os convidados estão mais distantes do que antes. Os sons ficam abafados e as risadas fracas vêm de todas as direções. Os bruxeiros estão altos a ponto de ser algo desorientador. 7 voltas e estou verdadeiramente perdida. Começo a voltar, mas vejo que o labirinto mudou. Os caminhos não estão onde estavam antes. Claro, não é um labirinto normal. Não, deve estar querendo me pegar. Lembro que no meio daquelas folhagens estão os feéricos das árvores esperando para cuidar da segurança de Oak. Se são eles de brincadeira comigo agora, não sei, mas pelo menos tenho certeza de que alguma coisa está ouvindo quando falo. Vou abrir caminho por vocês com faca, digo para os murmúrios folhosos. Vamos começar a brincar de forma justa. Galhos se balançam atrás de mim. Quando me viro, há um novo caminho. É melhor que seja para a festa. Resmungo e vou na direção do caminho. Espero que não leve a um lugar secreto reservado para as pessoas que ameaçam o labirinto. Outra virada e chego a um trecho com florzinhas brancas e uma torre de pedra em miniatura. De dentro, ouço um som estranho, meio rosnado e meio choro. Puxo o cair da noite. Não são muitas as coisas que choram no reino das fadas, e as coisas que choram, que são mais comuns aqui, como as Banshee, são muito perigosas. Quem está aí? Pergunto. Saia ou vou entrar? Fico surpresa de ver Heather aparecer. As orelhas dela estão longas e peludas como as de um gato. O nariz está com um formato diferente e tem pontas de bigodes crescendo em cima das sobrancelhas e nas bochechas. O pior é que, como não consigo enxergar através dele, não é um glamour. É um feitiço de verdade, e acho que ainda não está acabado. Enquanto olho, uma cobertura leve de pelos, como de uma gata escaminha, cresce nos braços de Heather. O que? O que aconteceu? Gaguejo. Ela abre a boca, mas em vez da resposta, um miado digno de pena sai. Apesar de tudo, dou uma risada. Não por ser engraçado, mas porque foi inesperado. Mas me sinto péssima, principalmente quando ela sibila. Eu me agacho e faço uma careta quando os pontos se repuxam. Não entre em pânico. Desculpa, você me pegou de surpresa. Foi por isso que mandei deixar o talismã com você. Ela faz outro ruído de miado. É, eu digo suspirando. Ninguém gosta de ouvir. Eu te disse. Não se preocupe. O idiota que achou que seria uma brincadeira engraçada vai se arrepender profundamente. Vem. Heather me segue, tremendo. Quando tento passar o braço pelos ombros dela, ela se afasta com outro sibilar. Pelo menos ela continua ereta. Pelo menos está humana o suficiente para ficar comigo e não fugir. Passamos pelas cercas vivas, e dessa vez o labirinto não apronta conosco. Em 3 voltas, estamos entre os convidados. Um chafariz jorra delicadamente e o som se mistura às conversas. Olho ao redor em busca de alguém que eu conheça.
Tarim e Loki não estão presentes. É provável que tenha ido até um carramanchão onde vão fazer as juras particulares um ao outro, o verdadeiro casamento feérico, sem testemunhas e misterioso. Em uma terra onde não existem mentiras, as promessas não precisam ser públicas para unirem duas pessoas. Vivi corre até mim e segura a mão de Heather. Seus dedos estão curvados em formato de pata. O que houve? Pergunta Oriana. Heather? Chama Oak. Ela olha para ele com olhos iguais aos da minha irmã. Fico me perguntando se é esse o cerne da piada. Uma gata para uma garota com olhos de gato. Faz alguma coisa, diz Vivi para Oriana. Não sou muito boa com encantamentos, retruca ela. Desfazer maldições nunca foi minha especialidade. Quem fez isso? É ele ou ela que pode desfazer. Minha voz tem um rosnado que me faz parecer Madoc. Vivi olha para a frente com uma expressão estranha no rosto. Jude, avisa Oriana, mas Heather aponta com os dedos dobrados. Perto de um trio de faunos tocando flauta, vejo um garoto com orelhas de gato. Ando pelo labirinto em sua direção. Uma das mãos vai até o cabo da minha espada. Toda a frustração que sinto por tudo que não consigo controlar se acumula na vontade de resolver esse problema. Minha outra mão derruba o cálice de vinho verde que ele segura. O líquido se espalha nos trevos antes de penetrar na terra embaixo dos nossos pés. O que é isso? Pergunta ele. Você botou uma maldição naquela garota ali, digo para ele. Conserte imediatamente. Ela admirou minhas orelhas, responde o garoto. Só dei o que ela desejou. Um favor de festa. É isso que eu vou dizer depois de destripar e usar suas entranhas como decoração. Ameaço. Só dei o que ele desejou. Afinal, se ele não quisesse ser eviscerado, teria honrado meu pedido bem razoável. Com olhares furiosos para todo mundo, ele anda pela grama e fala algumas palavras. O encantamento começa a se dissipar, mas Heather começa a chorar de novo quando a sua humanidade volta. Soluços enormes a sacodem. Eu quero ir embora, diz ela, a voz trêmula e chorosa. Quero ir para casa agora e não quero voltar nunca mais. Vivi devia tê-la preparado melhor. Devia ter cuidado para que ela estivesse sempre com um amuleto. Ou melhor, dois. Nunca devia ter deixado Heather andar por aí sozinha. Tenho medo de que, em alguma medida, seja culpa minha. Tarim e eu escondemos de Vivi o pior do que é ser humano no reino das fadas. Acho que Vivi acreditou que daria tudo certo porque, se suas irmãs ficaram bem, Heather também ficaria. Mas nós nunca ficamos bem. Vai ficar tudo bem, conforta Vivi, massageando as costas de Heather. Você está bem? É só meio esquisito. Mais tarde você vai achar engraçado. Ela não vai achar engraçado. Digo, e Vivi me olha com raiva. Os soluços continuam. Por fim, Vivi coloca o dedo embaixo do queixo de Heather e levanta seu rosto para olhar diretamente para os olhos dela. Você está bem, repete Vivi e ouço o glamour na voz dela. A mágica faz o corpo todo de Heather relaxar. Não se lembra da última meia hora. Estava se divertindo muito no casamento, mas levou um tombo. Estava chorando porque machucou o joelho. Não é uma coisa boba? Heather olha ao redor constrangida e seca os olhos. Me sinto meio ridícula, diz ela com uma risada. Acho que fiquei surpresa. Vivi, sussurro. Eu sei o que você vai dizer, responde Vivi num cochicho, mas é só dessa vez. E antes que você pergunte, eu nunca fiz isso antes, mas ela não precisa se lembrar daquilo tudo. Claro que precisa, ou não vai ser cuidadosa da próxima vez. Estou com tanta raiva que mal consigo falar, mas preciso fazer Vivi entender. Preciso fazer com que ela perceba que até as lembranças horríveis são melhores do que buracos estranhos ou o vazio dos sentimentos não terem sentido. Mas antes que eu possa começar, Fantasma surge atrás de mim. Vulciber está ao seu lado. Os dois estão de uniforme. Vem com a gente, diz Fantasma ríspido de uma forma incomum. O que foi? Pergunto a voz cortante. Ainda estou pensando em Vivi e Heather. Fantasma está mais sério do que nunca. O reino submarino agiu. Olha ao redor, procurando Oak, mas ele está onde o deixei momentos antes, com Oriana. Vendo Heather, insisti que está bem. Uma ruga marca o espaço entre as sobrancelhas, mas ele parece protegido de tudo, exceto de influências ruins. Cardan está do outro lado da área verde, perto de onde Tarim e Loki surgiram depois dos votos feitos. Tarim parece tímida, com as bochechas rosadas. Féricos correm para beijá-la. Goblins e elfos, cortesãs e bruxas. O céu está claro, o vento doce e cheio de flores. A torre do esquecimento. Vulciber insiste que você vá ver. Diz Bomba. Eu nem reparei quando ela se aproximou. Ela está toda de preto, o cabelo preso em um coque. Jude? Eu me viro para os espiões. Não entendi. Vamos explicar no caminho, diz Vulciber. Está pronta?
Só um segundo. Tenho que parabenizar Tarim antes de sair, dar um beijo na bochecha dela e dizer algo bonito, para ela saber que eu vim, mesmo precisando sair. Mas quando olho para ela, para calcular a rapidez com que consigo fazer isso, meu olhar se prende nos brincos. Pendurados nos lóbulos estão uma lua e uma estrela, os brincos que negociei com Grimsen, que perdi na floresta. Ela não estava usando quando subimos na carruagem, então deve ter ganhado. Ao lado dela, Loki exibe um sorriso de raposa e, quando anda, vejo que está mancando de leve. Por um momento fico só olhando, minha mente se recusando a admitir o que eu estou vendo. Era Loki com os cavaleiros, Loki e os amigos na noite anterior ao casamento dele. Uma espécie de despedida de solteiro. Acho que ele decidiu se vingar porque eu o ameacei. Isso, ou talvez ele soubesse que não poderia ser fiel e decidiu ir atrás de mim antes que eu fosse atrás dele. Dou uma última olhada para eles e me dou conta de que não posso fazer nada agora. Passe a notícia sobre o reino submarino para o grande general, digo a bomba, e cuide para que... Vou cuidar do seu irmão, diz ela para me tranquilizar. E do grande rei? Dou as costas para o casamento e sigo o Volciber e Fantasma. Tem cavalos amarelos com crinas longas ali perto, já selados. Pulamos neles e cavalgamos até a prisão. Do lado de fora, a única evidência de que algo pode estar errado são as ondas, mais altas do que jamais vi. A água se acumulou nas pedras irregulares. Dentro, vejo os corpos. Cavaleiros caídos no chão, pálidos e imóveis. Os poucos de costas estão com água na boca, como se os lábios fossem as bordas de um cálice. Outros estão deitados de lado. Todos os olhos foram substituídos por pérolas. Afogados em terra seca. Desço a escada correndo, apavorada pela mãe de Cardan. Mas ela está lá, viva, me olhando da escuridão. Por um momento fico parada na frente da sua cela, a mão no peito de alívio, mas puxo o cair da noite e corto entre as grades o cadeado. Fagulhas voam e a porta se abre. Asha me olha com desconfiança. Vá, digo. Esqueça nossas barganhas, esqueça tudo. Saia daqui. Por que você está fazendo isso? Questiona ela. Por Cardan. Deixo a segunda parte de fora, porque a mãe dele ainda está viva e a minha não. Porque, mesmo que ele te odeie, pelo menos devia ter a chance de falar isso. Com um olhar surpreso para mim, ela começa a subir. Preciso saber se Balequim ainda está aprisionado, se ainda está vivo. Desço mais um pouco, seguindo o caminho pela escuridão, com uma das mãos na parede e a outra segurando a espada. Fantasma chama meu nome, provavelmente por causa da chegada abrupta de Asha na frente dele, mas estou determinada. Meus pés ficam mais velozes e seguros nos degraus em espiral. Encontro a cela de Balequim vazia, as barras tortas e quebradas, os tapetes opulentos molhados e cobertos de areia. Orlag levou Balequim, roubou um príncipe do reino das fadas debaixo do meu nariz. Solto um palavrão por causa da minha cegueira. Eu sabia que eles estavam se encontrando, sabia que estavam maquinando juntos, mas tinha certeza, por causa de Nicásia, de que o que Orlag queria mesmo era que Cardan fosse o noivo do mar. Não passou pela minha cabeça que ela agiria antes de ouvir uma resposta, e não achei que, quando ela ameaçou levar sangue, estivesse falando de Balequim. Balequim. Seria difícil colocar a coroa do reino das fadas em sua cabeça sem que Oak estivesse lá. Mas se Cardan abdicasse, isso representaria um período de instabilidade, outra coroação, outra chance de Balequim governar. Penso no meu irmão, que não está pronto para nada disso. Penso em Cardan, que precisa ser persuadido a se jurar a mim novamente, principalmente agora. Ainda estou xingando quando ouço uma onda bater nas pedras com força suficiente para reverberar por toda a torre. Fantasma grita meu nome de novo, de um local mais próximo do que espero. Eu me viro quando ele aparece na outra extremidade da sala. Ao lado dele há 3 feéricos do mar, me observando com olhos pálidos. Demoro um momento para entender a imagem, para perceber que Fantasma não está preso nem sendo ameaçado, para perceber que é uma traição. Meu rosto fica quente. Quero sentir raiva, mas sinto um rugido na cabeça que supera tudo. O mar bate na margem de novo, acertando a lateral da torre. Fico feliz de cair da noite e já estar na minha mão. Por quê? Pergunto, ouvindo as palavras de Nicásia ecoar nos meus ouvidos como as ondas. Alguém em quem você confia já te traiu. Eu servia ao príncipe Daim, diz Fantasma. Não a você. Começo a falar, mas há uma movimentação atrás de mim. Em seguida, sinto dor na parte de trás da minha cabeça e mais nada. Livro 2. Elas roubaram a pequena Bridget, que ficou 7 anos desaparecida. Quando voltou ao mundo, as amigas estavam sumidas.
Elas a levaram de volta entre a noite e o outro dia. Acharam que estava dormindo, mas ela, de dor, morria. Estão com ela desde então, no lago bem no fundo, em uma cama de folhas longas, até sair do sono profundo. William Allingham. As Fadas. Capítulo 22. Acordo no fundo do mar. No começo entro em pânico. Estou com águas nos pulmões e uma pressão terrível no peito. Abro a boca para gritar e um som sai, mas não o que eu espero. Fico tão sobressaltada que paro e me dou conta de que não estou me afogando. Estou viva. Estou respirando água, com dificuldade, mas estou respirando. Estou sobre uma cama feita de corais de Recife forradas com algas, com filetes longos flutuando na correnteza. Estou dentro de uma construção que também parece de coral. Peixes entram pelas janelas. Nicásia flutua na ponta da minha cama, os pés substituídos por uma cauda comprida. A sensação de vê-la na água é a mesma de vê-la pela primeira vez. O cabelo azul esverdeado ondulando em volta do corpo e os olhos pálidos brilhando em um tom metálico debaixo das ondas. Ela era linda em terra, mas aqui parece uma força da natureza, apavorante em sua beleza. Isso é por Cardan, diz ela antes de fechar a mão e me dar um soco na barriga. Eu não conseguiria obter o impulso necessário para se bater em alguém embaixo d'água, mas é o mundo dela e ela sabe muito bem como agir. Ai! Tento tocar o lugar onde ela bateu, mas meus pulsos estão presos por algemas pesadas e não se movem tanto. Viro a cabeça e vejo rochas me prendendo ao chão. Sou tomada por um novo pânico que traz junto uma sensação de irrealidade. Não sei que truque você usou com ele, mas vou descobrir, afirma ela, me deixando nervosa com o quanto chega perto. Ainda assim significa que ela não sabe de nada. Eu me obrigo a me concentrar nisso, no aqui e agora, em descobrir o que posso fazer e em elaborar um plano. Mas é difícil com a raiva que eu estou sentindo, raiva de fantasma por me trair, raiva de Nicásia e de mim mesma, sempre eu, mais do que qualquer outra pessoa, furiosa comigo mesma por parar nessa situação. O que aconteceu com o fantasma? Onde ele está? Nicásia me observa com olhos apertados. O quê? Ele te ajudou a me sequestrar. Você pagou a ele? Pergunto, tentando parecer calma. O que mais quero saber é o que não posso perguntar. Ela sabe os planos de fantasma para a Corte das Sombras? Mas para descobrir e impedir, preciso fugir. Nicásia encosta a mão na minha bochecha e ajeita meu cabelo. Se preocupe com você mesma. Talvez ela só me queira aqui por motivos de ciúme pessoal. Talvez eu ainda consiga sair dessa. Você acha que eu usei algum truque porque Cardan gosta mais de mim do que de você? Digo, mas você disparou nele com uma besta. Claro que ele gosta mais de mim. O rosto dela fica pálido, a boca se abrindo de surpresa e se fechando de fúria quando ela se dá conta do que eu estou insinuando, que contei para ele. Talvez não seja tão boa ideia me gabar e correr o risco de gerar a fúria de Nicásia quando estou em defesa, mas espero que ela seja levada a me contar por que eu estou aqui. E quanto tempo tenho que ficar? Já passei um período inconsciente. Com Madoc livre para planejar a guerra com seu novo conhecimento sobre a minha influência sobre a coroa, com Cardan totalmente livre para fazer o que o seu coração caótico desejar, com Loki podendo debochar de todo mundo que conseguir e atrair quem quiser para os seus dramas, com o Conselho podendo forçar a capitulação para o mar e eu não podendo fazer nada para impedir. Quanto tempo mais vou passar aqui? Quanto tempo até que todos os 5 meses do meu trabalho sejam desfeitos? Penso em Valmoren jogando coisas no ar e deixando que caíssem em volta dele, no rosto e nos olhos humanos nada solidários. Nicásia parece ter recuperado a compostura, mas a cauda longa se balança para frente e para trás. Bem, você é nossa agora, mortal. Cardan vai se arrepender do dia em que botou a confiança dele em você. Ela quer que eu fique com mais medo, mas sinto um certo alívio. Eles não acham que tenho algum poder especial. Acham que eu tenho uma vulnerabilidade especial. Acham que podem me controlar como fariam com qualquer mortal. Ainda assim, alívio é a última coisa que devo demonstrar. Cardan devia mesmo confiar mais em você. Você parece mesmo muito confiável. E nem o está traindo agora mesmo. Nicásia enfia a mão em uma bandoleira trespassada no peito e puxa uma lâmina, um dente de tubarão. Ela o segura e me encara. Eu poderia te machucar e você nem se lembraria. Mas você se lembraria, rebato. Ela sorri. Talvez fosse algo a apreciar. Meu coração dispara no peito, mas não deixo transparecer. Quer que eu mostre onde enfiar a ponta? Pergunto.
É um trabalho delicado provocar dor sem dano permanente. Você é burra demais para ter medo? Ah, eu estou com medo. Só não de você. Quem me trouxe aqui, presumo que sua mãe e Balequim têm um uso para mim. Estou com medo disso, mas não de você. Uma torturadora inepta é irrelevante para os planos de todo mundo. Nicásia diz uma palavra e uma dor sufocante afeta meus pulmões. Não consigo respirar. Abro a boca e a agonia aumenta. Melhor que acabe rápido, digo a mim mesma, mas não é rápido o suficiente. Quando acordo de novo, estou sozinha. Fico deitada, com água correndo em volta de mim, os pulmões límpidos. Apesar de eu ainda estar sobre a cama, fico ciente de que estou flutuando. Minha cabeça dói e tenho uma dor no meu estômago que é uma certa combinação de fome e dor do soco. A água está fria, um frio profundo que penetra nas minhas veias, deixando meu corpo lerdo. Não sei bem quanto tempo fiquei inconsciente, nem quanto tempo tem que fui levada da torre. Com o passar dos dias e com peixinhos aparecendo para morder meus pés, meu cabelo e os pontos em volta da minha ferida, a raiva some e o desespero a substitui. Desespero e arrependimentos. Eu queria ter beijado a bochecha de Tarim antes de sair. Queria ter feito Vivi entender que, se ama uma mortal, tem que ser mais cuidadosa com ela. Queria ter dito a Madoc que sempre pretendi que Oak ficasse no trono. Queria ter elaborado mais planos. Queria ter deixado mais instruções. Queria não ter confiado em Fantasma. Espero que Cardan sinta a minha falta. Não sei bem por quanto tempo flutuo assim, quantas vezes entro em pânico e puxo as correntes, quantas vezes o peso da água sobre mim é opressor e me sufoca. Um sereano nada para dentro do aposento, move-se pela água com imensa graça. O cabelo é de um tipo de verde listrado e as mesmas listras continuam pelo corpo. Os olhos grandes brilham na luz indiferente. Ele move as mãos e faz alguns sons que não entendo, mas, ajustando as expectativas, ele fala de novo. Eu vim preparar você para se juntar à Rainha Orlag para jantar. Se me der trabalho, posso deixá-la inconsciente com facilidade. Era assim que eu esperava encontrá-la. Eu assinto. Nada de trabalho. Entendi. Mais sereianos entram na sala, alguns com caudas verdes e outros com caudas amarelas e outros com caudas com pontas pretas. Eles nadam em volta de mim e me encaram com os olhos grandes e brilhantes. Um solta as algemas que me prendem à cama e outro guia meu corpo para cima. Quase não tenho peso na água. Meu corpo vai para onde for empurrado. Quando começam a me despir, entro em pânico de novo, uma espécie de reação animal. Eu me retorço nos braços deles, mas eles seguram com firmeza e vestem um vestido de tecido fino pela minha cabeça. É ao mesmo tempo curto e delicado demais. Quase não é uma roupa. Flutua em volta de mim e tenho certeza de que a maior parte do meu corpo é visível através do tecido. Tento não olhar para baixo para não corar. Sou envolta em cordas de pérolas, meu cabelo é puxado para trás com uma coroa de conchas e uma rede de algas. O ferimento na minha perna é tratado com um curativo de algas marinhas. Finalmente sou guiada pelo enorme palácio de coral, a luz fraca pontuada pelas águas vivas reluzentes. Os sereanos me levam para uma sala de banquetes sem teto. E quando olho para cima, vejo cardumes e até um tubarão, e acima deles, a luz cintilante que deve ser a superfície. Parece que é dia. A Rainha Orlag está sentada em uma cadeira enorme, uma espécie de trono, na cabeceira da mesa, toda a superfície coberta por cracas e conchas, caranguejos e estrelas do mar se arrastando para cima, corais que parecem leques e anêmonas coloridas se movendo com a correnteza. Ela está absurdamente majestosa. Os olhos pretos me examinam e me encolho, sabendo que eu estou olhando para alguém que governa há mais tempo do que gerações de vidas mortais. Ao lado dela está Nicásia, em uma cadeira só um pouco menos impressionante, e na outra ponta da mesa está Balequim, em uma cadeira bem inferior. Judy Duarte, diz ele, agora você sabe como é ser prisioneira, como é apodrecer numa cela. Acha que vai morrer lá? Não sei, respondo. Eu sempre soube que ia sair. Ao ouvir isso, a Rainha Orlag inclina a cabeça para trás e ri. Imagino que sim. Venha até mim. Ouço o glamour na voz dela e lembro o que Nicásia disse sobre eu não me lembrar do que ela faria comigo. Eu deveria mesmo ficar feliz por ela não ter feito pior. Meu vestido fino deixa claro que não estou com nenhum amuleto. Eles não sabem dos géias que Daim botou em mim. Acreditam que eu estou totalmente suscetível aos encantos deles. Posso fingir. Posso fazer isso. Nado até lá. Mantenho o rosto cuidadosamente vago. Orlag olha profundamente nos meus olhos e é excruciante e muito difícil não afastar o olhar, manter o rosto aberto e sincero. Nós somos seus amigos,
diz a rainha submarina, fazendo carinho na minha bochecha com as unhas compridas. Você nos ama muito, mas nunca deve dizer isso para ninguém fora dessa sala. Você é leal a nós e faria qualquer coisa para nos ajudar. Não é verdade, Jude Duarte? Sim, concordo imediatamente. E o que você faria por mim, peixinha? Qualquer coisa, minha rainha. Ela olha para Balequim por cima da mesa. Está vendo? É assim que se faz. Ele parece aborrecido. Balequim se acha muito e não gosta de ser colocado no seu lugar. Sendo o mais velho dos filhos de Eldred, se ressentia do pai por não o considerar para o trono. Tenho certeza de que odeia o jeito como Orlag fala com ele. Se ele não precisasse dessa aliança, se não estivesse no domínio dela, duvido que permitiria algo assim. Talvez seja algo que possa explorar. Em pouco tempo, uma série de pratos é trazido em cloches cheios de ar, de forma que, mesmo debaixo da água, ficam secos até a hora de serem comidos. Peixe cru, cortado com rosas artísticas e formatos ousados, ostras perfumadas com algas assadas, ovas reluzentes, vermelhas e pretas. Não sei se posso comer sem receber permissão explícita, mas estou com fome e disposta a correr o risco de ser repreendida. O peixe cru é suave e misturado com algo verde e picante. Não imaginei que fosse gostar, mas gosto. Engulo rapidamente 3 tiras vermelhas de atum. Minha cabeça ainda está doendo, mas meu estômago começa a ficar melhor. Enquanto como, penso no que tenho que fazer. Ouvir com atenção e agir como se confiasse neles, como se fosse leal a eles. Para fazer isso, preciso me colocar, pelo menos, na sombra desse sentimento. Olho para Orlag, imagino que foi ela, não Madoc, quem me criou, que sou meia-irmã de Nicásia, que é cruel às vezes, mas acaba cuidando de mim. Com Balequim, minha imaginação falha, mas tendo pensar nele como um membro novo da família, alguém em quem eu estava começando a confiar porque todo mundo confiava. Volta um sorriso para eles, um sorriso generoso que quase não parece mentira. Orlag olha para mim. Me conte sobre você, peixinha. O sorriso quase oscila, mas me concentro na barriga cheia, na maravilha e na beleza da paisagem. Não há muito a saber, respondo. Sou uma garota mortal que foi criada no reino das fadas. Isso é o mais interessante sobre mim. Nicásia franze a testa. Você beijou Cardan? Isso é importante? Pergunta Balequim. Ele está comendo ostras, perfurando uma de cada vez com um garfinho. Orlag não responde, só assente para Nicásia. Gosto que tenha feito isso, colocar a filha acima de Balequim. É bom ter alguma coisa para gostar nela, uma coisa em que me concentrar para manter o calor na minha voz verdadeiro. É importante se for o motivo para ele não aceitar a aliança com o reino submarino, rebate Nicásia. Não sei se devo responder. Falo, olhando em volta, com uma expressão que espero que pareça de confusão genuína. Mas, sim. O rosto de Nicásia se transforma. Agora que estou enfeitiçada, ela não parece me ver como uma pessoa na frente de quem precisa fingir estoicismo. Mais de uma vez? Ele ama você? Eu não tinha percebido o quanto ela esperava que eu estivesse mentindo quando falei que o beijei. Mais de uma vez, mas não. Ele não me ama, nem de perto. Nicásia olha para a mãe e inclina a cabeça, indicando que teve a resposta que queria. Seu pai deve estar muito zangado com você por ter estragado os planos dele, diz Orlag, mudando o assunto. Está, respondo, curta e doce, sem mentiras. Por que o general não contou a Balequim sobre os pais de Oak? Pergunta ela. Não teria sido mais fácil do que sujeitar Eufame ao príncipe Cardan depois de tomar a coroa? Não sou da confiança dele, respondo. Não era na época e não sou agora. Só sei que ele teve um motivo. Sem dúvida, interfere Balequim. Ele pretendia me trair. Se Oak fosse o grande rei, seria Madoc quem governaria a Eufame. Digo porque não é nada que eles não saibam. E você não queria isso? Um servo entra com um lencinho sedoso cheio de peixes. Orlag espeta um com uma unha comprida, fazendo um filete de sangue serpentear na minha direção na água. Interessante. Como não é uma pergunta, não preciso responder. Alguns outros servos começam a retirar os pratos. E você nos levaria até Oak? Pergunta Balequim. Nos levaria até o mundo mortal e o tiraria da sua irmã mais velha? O traria até nós? Claro. Minto. Balequim começa um olhar para Orlag. Se eles pegassem Oak, poderiam criá-lo no mar, poderiam casá-lo com Nicásia, poderiam ter uma linhagem grembriar deles, leal ao reino submarino. Eles teriam opções além de Balequim para chegarem ao trono, o que pode não agradá-lo. Um jogo a longo prazo, mas no reino das fadas, é um jeito racional de jogar. Esse tal de Grimsen, perguntou Orlag à filha,
Você acredita mesmo que ele possa fazer uma nova coroa? Meu coração parece parar por um momento. Fico feliz de ninguém estar olhando para mim, porque nesse momento não acho que seria capaz de esconder meu horror. Ele fez a coroa de sangue, diz Balequim. Se fez aquilo, claro que pode fazer outra. Se eles não precisam da coroa de sangue, então não precisam de Oak, não precisam criá-lo, não precisam dele para colocar a coroa na cabeça de Balequim, não precisam dele vivo. Orlag olha para Balequim com expressão de repreenda e espera Nicásia responder. Ele é ferreiro, diz Nicásia. Não pode forjar no mundo do mar, então vai sempre preferir a terra. Mas com a morte do Elder King, ele anseia por glória. Quer um grande rei que lhe dê isso. Esse é o plano deles. Digo para mim mesma para tentar sufocar o pânico que sinto. Eu sei o plano deles. Se conseguir fugir, posso impedi-lo. Uma faca nas costas de Grimsey antes dele terminar a coroa. Às vezes duvido da minha eficiência como senescal, mas nunca como assassina. Peixinha, chamou Orlag, a atenção voltando a mim. Me conte o que Cardan prometeu a você para ajudá-lo. Mas ela... Começa Nicásia, mas o olhar de Orlag silencia. Filha, diz a rainha submarina, você não vê o que está debaixo do seu nariz. Cardan recebeu um trono dessa garota. Pare de procurar que poder ela tem sobre ele e comece a procurar o que ele tinha sobre ela. Nicásia volta a olhar petulante para mim. O que você quer dizer? Você disse que Cardan não gostava muito dela, mas ela o fez grande rei. Considere que talvez ele tenha percebido que ela seria útil e explorou essa utilidade, com beijos e elogios, tanto quanto você fez para cultivar o pequeno ferreiro. Nicásia parece intrigada, como se todas as suas ideias do mundo estivessem abaladas. Talvez ela não visse Cardan como alguém capaz de conspirar, mas consigo ver que algo no pensamento a agrada. Se Cardan me seduziu para ficar ao seu lado, ela não precisa mais se preocupar se ele gosta de mim, só precisa se preocupar com a minha utilidade. O que Cardan te prometeu em troca da coroa de Eufame? Perguntou Orlag com extrema gentileza. Eu sempre quis um lugar no reino das fadas. Ele me disse que me faria senescal e me tornaria seu braço direito, como Valmoren na corte de Eldred. Cuidaria para que eu fosse respeitada e até temida. É mentira, claro. Ele nunca me prometeu nada, e daí prometeu bem menos do que isso. Mas, se alguém tivesse prometido, se Madoc tivesse prometido, teria sido muito difícil recusar. Você está me dizendo que traiu seu pai e botou aquele idiota no trono em troca de um trabalho? Pergunta Balequim com incredulidade. Ser grande rei de Eufame também é um trabalho, respondo. E olha o que precisamos sacrificar para chegar a isso. Por um momento faço uma pausa e me pergunto se falei com rispidez demais para eles acreditarem que ainda estou enfeitiçada, mas Orlag só sorri. Verdade, minha querida, concorda ela depois de uma pausa. Não estamos botando nossa fé em Grimsen ao mesmo tempo que oferecemos uma recompensa não muito diferente? Balequim parece insatisfeito, mas não discute. É bem mais fácil acreditar que Cardan foi a mente por trás do plano de que uma garota mortal. Consigo comer mais 3 fatias de peixe e tomar uma espécie de chá de arroz tostado e alga marinha por um canudo inteligente que não se mistura com a água do mar antes de eu ser levada para uma caverna submarina. Nicásia acompanha os guardas serianos que me levam até lá. Não é um quarto, é uma jaula, mas quando sou jogada lá dentro, descubro que, apesar de ainda estar encharcada, o ambiente é seco e cheio de ar que de repente não consigo respirar. Eu sufoco e meu corpo entra em espasmo. Dos meus pulmões sai toda a água, junto com alguns pedaços de peixes parcialmente digerido. Nicásia ri. Com a voz carregada de glamour, ela diz: Não é um quarto lindo? O que vejo é só um piso de pedra áspera, sem mobília, sem nada. A voz dela está sonhadora. Você vai amar a cama de dossel envolta em cobertas macias e as mesinhas laterais com seu próprio bule de chá ainda fumegante. Vai estar quente e delicioso sempre que você tomar. Ela coloca um copo de água do mar no chão. Acho que é para ser o chá. Se eu beber, como ela sugere, meu corpo vai ficar desidratado rapidamente. Os mortais podem passar alguns dias sem água potável, mas como eu estava respirando água do mar, posso já estar encrencada. Sabe? Diz ela enquanto finjo admirar o quarto, virando com expressão impressionada, me sentindo idiota. Nada que eu possa fazer com você vai ser tão terrível quanto o que você vai fazer com você mesma. Eu me viro para ela, fingindo não entender, a testa franzida. Não importa, responde ela, e me deixa o resto da noite rolando no chão duro, tentando fingir que acho o auge do conforto.
Capítulo 23. Acordo com câimbras terríveis e tontura. A testa está coberta de suor frio e meus membros tremem incontrolavelmente. Por quase um ano, venho envenenando meu corpo todos os dias. Meu sangue está acostumado às doses bem maiores do que quando comecei. Está ficando viciado nelas. Agora, não consigo ficar sem. Fico deitada no chão, tentando organizar meus pensamentos. Tento lembrar as muitas vezes que Madoc saiu em campanha e digo a mim mesma que ele ficou desconfortável em todas elas. Às vezes, dormia deitado no chão, a cabeça sobre um monte de mato e os braços. Às vezes estava ferido e lutava mesmo assim. Ele não morreu. Eu também não vou morrer. Fico repetindo isso, mas não sei se acredito. Durante dias, ninguém aparece. Eu desisto e bebo a água do mar. Às vezes, penso em Cardan enquanto estou deitada lá. Penso em como deve ter sido crescer como um membro honrado da família real, poderoso e sem amor, alimentado com leite de gato e negligência, levar surras arbitrárias do irmão com quem você era mais parecido e que mais parecia gostar de você. Imagine tantos cortesãos se curvando a você, permitindo que você reclame e bata neles. Mas por mais que os humilhasse e machucasse, você sempre soube que alguém os achava digno de amor, quando ninguém fez o mesmo por você. Apesar de ter crescido entre os feéricos, eu nem sempre entendo o jeito como eles pensam nem o que sentem. Eles são mais parecidos com mortais do que acham, mas assim que eu me permito esquecer que não são humanos, eles fazem algo que me lembra. Somente por esse motivo eu seria burra de achar que sei o que Cardan sente com base na história dele. Mas eu imagino o que teria acontecido se eu tivesse admitido que não consigo tirá-lo da cabeça. Eles acabam aparecendo e me dão um pouco de água, um pouco de comida. A essa altura, estou fraca demais para me preocupar em fingir estar encantada. Conto os detalhes que lembro da sala de estratégias de Madoc e o que ele acha das intenções de Orlag. Repasso o assassinato dos meus pais com detalhes viscerais. Descrevo um aniversário, juro minha lealdade, explico como perdi a ponta do dedo e que menti sobre isso. Até conto algumas mentiras seguindo as ordens deles. E depois tenho que fingir esquecer, quando me mandam esquecer. Tenho que fingir estar satisfeita quando me dizem que banqueteei e estou bêbada de vinho quando só tomei um cálice de água. Tenho que deixar que me estapeiem. Não posso chorar. Às vezes, deitada no piso de pedra, me pergunto se há um limite para o que vou deixar que façam comigo, se há algo que me faria reagir, mesmo que me condenasse. Se houver, eu sou uma tola, mas talvez, se não houver, eu seja um monstro. Garota mortal, chama Balequim uma tarde quando estamos sozinhos nos aposentos cheios de água do palácio. Ele não gosta de usar meu nome, talvez porque não queira ter que se lembrar dele, por me ver como descartável, tal qual qualquer garota humana que passou pela mansão Hallow. Estou fraca de desidratação. Eles se esquecem de me dar água fresca e comida e me encantam com alimentos ilusórios quando peço. Estou tendo dificuldades para me concentrar nas coisas. Apesar de Balequim e eu estarmos sozinhos em uma câmara de coral, com guardas nadando em patrulha e intervalos que conto automaticamente, não tento lutar nem fugir. Não tenho armas e minha força é pouca. Mesmo que conseguisse matar Balequim, não sou uma nadadora boa o bastante para conseguir chegar à superfície antes de me pegarem. Meu plano foi limitado à resistência, a sobreviver de hora em hora, de dia em dia, longe do sol. Talvez eu não possa ser encantada, mas isso não quer dizer que não posso ser destruída. Nicasa disse que a mãe tem muitos palácios no reino submarino e que aquele, construído nas rochas de Inswell no fundo do mar, é só um deles. Mas para mim, é uma tormenta constante estar tão perto de casa, mas ao mesmo tempo léguas abaixo. Há jaulas penduradas na água por todo o palácio, algumas vazias, mas muitas com mortais com pele acinzentada. Mortais que parecem que deveriam estar mortos, mas se mexem ocasionalmente de formas que sugerem que não estão. Os afagos é como os guardas os chamam às vezes, e mais do que tudo, é o que tenho medo de me tornar. Lembro-me de pensar que tinha visto uma garota tirada da casa de Balequim na coroação de Daim, a garota que se jogou no mar, a garota que certamente tinha se afogado. Agora não sei se estava enganada. Me conte, ordena Balequim agora. Por que meu irmão roubou minha coroa? Orlag acha que entende, porque entende o desejo de poder, mas ela não conhece Cardan. Ele nunca ligou para o trabalho árduo. Gostava de encantar as pessoas, gostava de causar confusão, mas entrava em desespero com esforço verdadeiro. E quer Nicase admita ou não, ela também não o conhece. O Cardan que ela conhece pode ter manipulado você,
Mas não para isso. É um teste, penso. Um teste em que preciso mentir, mas tenho medo de que minha capacidade de fazer sentido tenha me abandonado. Eu não sou o oráculo. Respondo pensando em Valmoren e no refúgio que ele encontrou nos enigmas. Não tente adivinhar, diz ele. Quando você apareceu na minha cela na Torre do Esquecimento, deu a entender que foi porque eu tinha a mão firme com ele, mas você, de todas as pessoas, deve acreditar que ele não tinha disciplina e que eu procurava ajudá-lo a melhorar. Ele deve estar pensando no torneio em que Cardan e eu lutamos e a forma como ele me atormentou. Estou emaranhada em lembranças e mentiras. Estou exausta demais para inventar histórias. Quando o conheci, ele cavalgou bêbado pela aula de um professor respeitado, tentou me dar de comida para Nixes e atacou alguém numa festa. Ele não parecia disciplinado, parecia ter o que queria o tempo todo. Balequim parece surpreso. Ele queria a atenção de Eldred, justifica ele, para o bem ou para o mal, quase sempre para o mal. Então talvez ele queira ser grande rei por Eldred, ou para contrariar a memória dele. Isso parece chamar a atenção de Balequim, apesar de eu ter falado só para sugerir uma coisa que o fizesse parar de pensar demais nos motivos de Cardan. Fico me perguntando se não há alguma verdade na ideia. Ou porque estava com raiva de você por ter cortado a cabeça de Eldred, ou por você ser responsável pela morte de todos os irmãos, ou porque ficou com medo de você o matar também. Balequim faz uma careta. Cala a boca, diz ele, e agradeço por ficar em silêncio. Depois de um momento ele olha para mim. Me conte qual de nós é digno de ser grande rei. Eu ou o príncipe Cardan? Você é, digo com dificuldade, olhando para ele com expressão treinada de adoração. Não ressalto que Cardan não é mais príncipe. E você diria isso a ele? Eu diria o que você quisesse. Respondo com toda a sinceridade que consigo reunir. Você iria até os aposentos dele para esfaqueá-lo repetidamente até o sangue se esvair todo? Questiona Balequim, se inclinando para mais perto. Ele fala as palavras baixo, como quem fala com uma amante. Não consigo controlar o tremor que percorre meu corpo e espero que ele acredite que seja algo diferente de repulsa. Por você? Pergunto, fechando os olhos com a proximidade dele. Por Orlag? Seria um prazer? Ele ri. Que selvageria! Eu assinto, tentando controlar a ansiedade pela ideia de ser enviada em uma missão fora do mar, de ter a oportunidade de escapar. Orlag me deu tanto, me tratou como filha, quero recompensá-la. Apesar da beleza dos meus aposentos e das iguarias que me dão, eu não fui feita para ficar parada. Belo discurso. Olhe para mim, Jude. Abro os olhos e o encaro. O cabelo preto flutua em volta do rosto dele, e aqui, embaixo da água, os espinhos nos dedos e nos braços são visíveis como as barbatanas pontudas de um peixe. Me beija? Pede ele. O quê? Minha surpresa é genuína. Você não quer? Isso não é nada, digo para mim mesma. É melhor do que ser estapeada. Eu achei que você era amante de Orlag ou de Nicásia. Elas não vão se importar? Nem um pouco, afirma ele, me observando com atenção. Qualquer hesitação da minha parte pareceria suspeita, então vou na direção de Balequim e encosto os lábios nos dele. A água está fria, mas o beijo é mais. Depois do que espero ser um intervalo suficiente, eu me afasto. Ele limpa a boca com o dorso da mão, claramente repugnado, mas quando me olha, tem avidez no olhar. Agora me beije como se eu fosse Cardan. Para ganhar um momento de reflexão, encaro seus olhos de coruja. Passo as mãos pelos braços cheios de espinhos. É um teste, claramente. Ele quer saber quanto controle tem sobre mim, mas acho que quer saber outra coisa também. Uma coisa sobre o irmão. Eu me obrigo a me inclinar para a frente de novo. Ele tem o mesmo cabelo preto, as mesmas maçãs do rosto. Só preciso fingir. No dia seguinte, levam para mim uma jarra de água límpida do rio que bebo com gratidão. No dia seguinte, começam a me preparar para voltar à superfície. O grande rei fez uma barganha para me ter de volta. Penso nas muitas ordens que dei a ele, mas nenhuma específica o suficiente para que pagasse um resgate por meu retorno seguro. Cardan ficou livre de mim e agora está me levando de volta porque quer. Não sei o que isso quer dizer. Talvez a política tenha exigido. Talvez ele realmente não tenha gostado de ir a reuniões. Só sei que estou eufórica de alívio, louca de pavor de ser algum tipo de jogo. Se não formos à superfície, tenho medo de não conseguir esconder a dor da decepção. Balequim me encanta de novo e me faz repetir minha lealdade a eles, meu amor, minha intenção assassina em relação a Cardan.
Ele entra na caverna, onde estou andando de um lado para o outro. Cada toque dos meus pés descalços na pedra alta nos meus ouvidos. Nunca fiquei tão sozinha e nunca precisei desempenhar um papel por tanto tempo. Eu me sinto vazia, diminuída. Quando voltarmos a Eufame, não vamos poder nos ver com frequência, diz ele, como se fosse algo que vou lamentar. Estou tão tensa que não tenho confiança para falar. Você vai até a mansão Hallow quando puder. Penso sobre a ideia de que ele acha que vai morar na mansão Hallow, que não espera ser colocado na torre. Acho que a liberdade dele é parte do preço do meu resgate e fico surpresa novamente por Cardan ter aceitado. Eu assinto. Se precisar de você, vou enviar um sinal, um pano vermelho jogado no seu caminho. Quando você o vir, tem que ir imediatamente. Espero que consiga inventar uma desculpa. Eu conseguirei. Afirmo, minha voz soando alta demais nos meus ouvidos. Você precisa reconquistar a confiança do grande rei, ficar sozinha com ele e encontrar uma forma de matá-lo. Não tente nada se houver gente por perto. Você precisa ser esperta, mesmo que demore mais de um encontro. E talvez você possa descobrir mais sobre os planos do seu pai. Quando Cardan estiver morto, vamos ter que agir rápido para cuidar da força militar. Sim, respondo. Respiro fundo e faço a pergunta que realmente quero fazer. Você está com a coroa? Ele franze a testa. Quase. Por um longo momento, não falo nada. Deixo o silêncio se prolongar. É nele que Balequim fala. Grimsen precisa que você termine seu trabalho antes de fazê-la. Precisa do meu irmão morto. Ah! Digo, a mente em disparada. Uma vez Balequim se arriscou para salvar Cardan, mas agora que o irmão está entre ele e a coroa, Balequim parece bem disposto a sacrificar o irmão. Tento entender, mas não consigo me concentrar. Meus pensamentos estão dispersos. Balequim abre um sorriso de tubarão. Algum problema? Quase cometo um ato falho. Estou meio fraca, respondo. Não sei qual pode ser o problema. Me lembro de ter comido, ao menos acho que me lembro de ter comido. Ele me olha com preocupação e chama um servo. Em poucos momentos, recebo um prato de peixe cru, ostras e ovas escuras. Ele observa com repulsa enquanto devora a comida. Você vai evitar todos os amuletos, entendeu? Nada de sorva seca, nada de feixes de carvalho, freixo e espinheiro. Você não vai usar nada disso. Não vai nem tocar nisso. Se ganhar algum, vai jogar no fogo assim que puder fazer isso em segredo. Entendi. Falo. O servo não levou água fresca para mim, mas vinho. Bebo com avidez, sem me importar com um gosto estranho que fica depois, nem com como me sobe a cabeça. Balequim me dá mais ordens e tento prestar atenção, mas quando ele sai, estou tonta do vinho, exausta e enjoada. Eu me encolho no chão frio da cela e, por um momento, pouco antes de fechar os olhos, quase consigo acreditar que estou no quarto lindo que conjuraram para mim com glamoures. Essa noite, a pedra parece uma cama de penas. Inscreva-se no clube de membros do Som dos Livros e tenha acesso antecipado a todos os vídeos do canal. Fim da terceira parte do livro O Rei Perverso, de Holly Black.